Fala Dev, eu sou Diego Fernandes e nessa semana você está descobrindo na prática o caminho que vai levar você até os seus maiores objetivos como programador. Nos 2 primeiros episódios a gente viu os critérios para a escolha da nossa stack e como essas tecnologias podem multiplicar suas oportunidades. Mais do que isso, a gente colocou a mão no código, então para continuar acompanhando o desenvolvimento da nossa aplicação, você precisa ter devorado todo o conteúdo até aqui. E se você ainda não viu, pode correr lá que eu vou te esperar aqui. Pronto? Agora para ir mais a fundo nas vantagens dessa stack, a gente precisa falar de mercado de trabalho. Afinal, não adianta nada dominar as melhores tecnologias se você não puder aplicar elas no mundo real, certo? Então, um critério muito importante é a quantidade de vagas disponíveis no mercado ou a quantidade de programadores qualificados caso você pretenda contratar. E como programador, você já deve saber que o JavaScript é um requisito obrigatório na grande maioria das vagas para desenvolvedor web, mas deve ter percebido também que o React tomou conta do desenvolvimento front-end e hoje é um dos mercados mais aquecidos em programação. Aproveitando essa popularidade, o React Native logo ganhou espaço no mercado e trouxe uma perspectiva completamente nova no desenvolvimento de apps mobile. E finalmente o Node vem tomando cada vez mais o espaço das linguagens tradicionais no back-end, principalmente pela simplicidade, performance e pelas características únicas da arquitetura. Quanto aos salários, os programadores JavaScript estão entre os mais desejados e bem pagos do mercado. Isso porque é difícil encontrar programadores que sejam realmente bons e dominem a fundo essas ferramentas mais modernas. Ou seja, você tem uma oportunidade gigante aqui. Agora pense quanto você cobraria por um projeto completo como freelancer, dominando essa stack sem precisar depender de outros programadores para construir o back-end, o front-end e até o app mobile. Resumindo, não existe limite para onde você é capaz de chegar com essas ferramentas. Agora sim, Dev, a gente vai partir para o desenvolvimento da aplicação web aqui do Dev Radar. Então a gente vai começar hoje a aprender os primeiros conceitos de React. E antes disso, na verdade, antes da gente botar a mão no código, começar a criar o nosso projeto, explicar a estrutura de pastas e entender como que o React funciona, eu vou explicar um pouquinho das grandes 2 abordagens que a gente tem no desenvolvimento, desde os seus primórdios, né, no desenvolvimento web. E eu vou explicar como que essa onda do React, do Angular, do Vue fez tanto sucesso e por que ela continua fazendo tanto sentido até hoje. De um lado, a gente tem a abordagem tradicional, que foi a abordagem que a gente utilizou por muito tempo e várias aplicações ainda utilizam essa abordagem até hoje. Mas eu vou explicar o porquê, né, os benefícios, malefícios da gente estar utilizando cada uma dessas 2 abordagens. Na abordagem tradicional, pensando que a gente tem uma aplicação sem a utilização de nenhum framework no front-end, né, nenhum React, nem Vue, nem Angular, nem nada disso, só HTML, CSS e um JavaScript bem básico. O que acontece? Quando a gente tem o browser, né? O browser ali está sendo representado por aquela janelinha. Então a gente tem o browser, né? O browser ele faz uma requisição lá para o nosso back-end, que pode ser em Node.js, pode ser em PHP, pode ser em Ruby, pode ser na linguagem que você preferir. Essa requisição, ela é basicamente uma requisição por alguma página, né? Ela está pedindo para o back-end alguma informação. Essa informação, na grande maioria das vezes, ela é uma página, ela é um conteúdo. Por exemplo, me dê a listagem de usuários, ou seja, eu estou acessando uma página de listagem de usuários e eu quero que o back-end me retorne essas informações. O back-end, quando ele recebe essa requisição, que ele vê que o browser, né, que o cliente está pedindo essa informação da página de usuários, o que ele faz? Ele vai lá no banco de dados, pega os usuários, né? Pega uma listagem de usuários, pode ser filtrada, pode ser paginada, tanto faz. Ele monta um HTML com essa listagem de usuários, e aí a gente tem um conceito dentro do back-end que geralmente a gente utiliza algo chamado Template Engine, né? Que quem vem lá do PHP com Laravel, por exemplo, utiliza o Blade, né? Lá dentro do Rails também tem o Template Engine deles, no Django também, no Python, aqui no Node a gente já pode utilizar, sei lá, o Handlebars, tem vários Template Engines bem famosos. E aí a gente utiliza esses dados que vieram do banco de dados para formar uma resposta contendo HTML, contendo CSS, contendo até JavaScript, ou seja, toda essa parte visual, ela é retornada também do back-end. E aí esse back-end devolve uma resposta para o browser. Essa resposta, ela é um HTML totalmente, né, a página completa, pronta para o browser mostrar em tela. Ou seja, quem que está fazendo todo o trabalho pesado é o back-end. O back-end está lidando tanto com regra de negócio, quanto com acesso ao banco de dados, quanto com a parte de apresentação, com a parte de visualização, que seria o HTML, o CSS e aquele JavaScript que lida com a interface do usuário, né? Clicar no botão, sumir, aparecer alguma coisa. Então, na abordagem tradicional, a cada requisição, o servidor retorna todo o conteúdo, né? O conteúdo completo da página, contendo todo HTML
e o CSS. Essa abordagem ela vai acabar limitando o front-end para o browser, né? A gente não pode ter, por exemplo, com essa abordagem de uma forma muito simples, vários front-ends diferentes. Por exemplo, um aplicativo mobile, uma aplicação admin que vai consumir essa API para cadastrar as informações, uma aplicação para o cliente para ele ver essas informações, um serviço externo para que outras aplicações possam consumir as informações. Por quê? Porque como o back-end ele vai estar retornando diretamente HTML, né, o conteúdo estrutural da página, um conteúdo visual da página, como que um aplicativo mobile vai ler esse HTML e mostrar em tela? Não tem como, né? A gente vai ter que fazer muita alteração no back-end, vai ter que ficar criando rotas diferentes ou cenários diferentes para retornar essas informações de maneiras diferentes. Claro que essa abordagem tradicional daria para falar vários e vários pontos, mas aqui eu estou abordando apenas os pontos que vão comparar essa abordagem com a utilização de uma abordagem com um framework no front-end, como o React, como o Vue e por aí vai, beleza? Agora a gente vai falar dessa abordagem de SPA que começou a ficar mais forte lá por 2012, 2013, começou a realmente entrar no mercado, a utilização lá com o AngularJS, depois a gente veio do AngularJS, já entrou React, entrou Vue também, depois veio o Angular 2, né, que depois o Angular, só Angular, mas aqui eu já vou falar de por que a gente está escolhendo o React para isso. Mas essa abordagem foi a abordagem de SPA. Se tu já ouviu essa palavra aí, essa sigla, SPA nada mais, nada menos é do que Single Page Applications, ou se for traduzir para o português, aplicações em uma única página, né? Aplicações de uma página só. Então o que quer dizer isso, aplicação de uma página só? Por que isso? Eu não posso ter rotas, eu não posso ter outras páginas na minha aplicação? Pode, mas a gente já vai falar sobre isso. Então, o que acontece numa Single Page Application? Aqui eu estou determinando ali, mostrando o browser com a logo do React, para determinar, né, para mostrar que esse browser está utilizando o React. Nesse caso, o HTML, o CSS e o JavaScript da parte de interface ficam do lado do React, no lado do browser, ou seja, isso é carregado a parte do servidor. O servidor ele não tem responsabilidade, né? O back-end ele não tem responsabilidade por essa parte visual. E aí quando a nossa aplicação front-end, que é essa que tem o HTML, o CSS, o próprio React, faz uma requisição para o Node, a única coisa que o Node retorna, né, o back-end, não precisa ser o Node especificamente, é um JSON, né? É uma resposta em uma estrutura de dados que a gente falou ontem, que a gente viu na aula anterior, que geralmente é aquele objeto no JavaScript que contém algumas as informações que o front-end vai precisar para montar a estrutura, para montar a tela. Então, no caso, que nem a gente tinha falado antes de uma listagem de usuários, na abordagem tradicional, o back-end retorna todo o HTML da página de listagem de usuários. No caso do SPA, a gente vai receber apenas a lista de usuários, né? Um vetor, um array, contendo todos os dados do usuário, né? O usuário 1 tem nome, tem e-mail, e aí vai. E daí o React, o front-end, né? Não precisa ser exatamente o React obrigatoriamente, ele vai pegar essa lista de usuários, vai lá percorrer ela e mostrar os dados em tela. Por que a gente está utilizando um React da vida e não faz isso com JavaScript puro? Porque dá muito mais trabalho. O React ele tem várias e várias ferramentas, não só o React aqui. Tudo que eu estou falando do React pode pensar, pô, o Diego está só falando do React. Não, pode pensar para todo tipo de ferramenta utilizada hoje, todo tipo de framework, né? A gente fala do React especificamente porque o React hoje, sem sombra de dúvidas, é o mais famoso, né, o mais utilizado na comunidade JavaScript no front-end. Você pode fazer uma breve comparação disso, procurando, por exemplo, no Jobs do Stack Overflow, né, no site de vagas do Stack Overflow, que é o site mais famoso de programação. Procura lá React, Vue e Angular, você vai ver a diferença de vagas para cada uma das tecnologias. Então, aqui no React, ele vai receber esses dados e, como eu falei, o React ele é muito otimizado para lidar com essa parte de chamar um servidor, fazer uma chamada a uma API RESTful, né? Ele vai fazer uma chamada HTTP, a gente chama, vai receber os dados em JSON e aí ele vai lidar muito bem com essas informações para garantir uma ótima performance na construção da nossa interface. Então, o React é quem vai criar o HTML dentro da nossa página, e a gente precisa muita performance nisso, porque isso vai estar sendo executado no lado do cliente, no lado do navegador do usuário. Então, o React vai garantir essa performance para a gente vai comentar alguns pontos de como ele consegue otimizar essa performance durante o desenvolvimento da nossa aplicação. Então, só resumindo, na abordagem de SPA,
as requisições trazem apenas dados como respostas e com esses dados o front-end pode preencher as informações em tela. Então, o back-end não tem responsabilidade pela parte de apresentação dos dados. E isso acontece, o que acontece com isso? A página, ela nunca recarrega, otimizando a performance e dando vida ao conceito de SPA. Diego, como que a página nunca recarrega? Quer dizer que eu não vou ter rotas? Você vai ter rotas sim, mas até as rotas da sua aplicação, nesse momento que você vai estar utilizando o React, elas vão ser controladas pelo front-end, pelo React, pelo próprio React. Então, quando você acessa uma outra rota da sua aplicação, esse acesso a essa outra rota, ele não precisa obrigatoriamente ir até o back-end fazer uma requisição, como na abordagem tradicional, que a cada rota eu precisava retornar todo o HTML, esse HTML ele vinha do back-end, do Node. Então, a cada rota era uma nova requisição do back-end. Quando a gente usa um React, a gente não precisa, né, nessa abordagem de SPA, obrigatoriamente, toda vez, cada nova rota, consumir o back-end, ou seja, a gente otimiza a performance da nossa aplicação. Então, quando a gente retorna apenas JSON, né, esses dados estruturados e não retorna HTML de dentro do nosso back-end, a gente pode ter quantos front-ends a gente quiser. Ou seja, a gente pode ter a nossa aplicação Node rodando lá no back-end, a gente pode ter uma aplicação web que consome esses dados, podemos ter uma aplicação mobile que consome os mesmos dados, a gente pode ter um serviço externo, né, uma API pública que vai servir esses dados para outras aplicações, como por exemplo um Correios faz, né? O Correios ele fornece os dados de cálculo de frete através de uma estrutura de dados, se não me engano eles utilizam XML, e eles dão esses dados para todo mundo consumir. Então a gente tem essa possibilidade, essa abertura para trabalhar com quantos front-ends, quantos clientes a gente quiser com o mesmo back-end. Agora eu dei uma introdução muito simples ainda sobre a diferença de uma abordagem tradicional para uma abordagem de SPA. Ao longo do desenvolvimento, ao longo dessa semana, você vai entender com muito mais clareza qual que é a grande diferença e como fica fácil a gente construir aplicações nesse sentido, principalmente quando a gente integrar também a parte do aplicativo mobile, onde a gente vai conseguir, sem mudar nada no nosso back-end, construir o aplicativo mobile, ainda até com muita coisa reaproveitada da aplicação web, e a gente vai ter esses dados em JSON circulando entre a aplicação web, back-end e a aplicação mobile sem precisar mudar nada, né? Então o nosso back-end ele foi construído lá na terça-feira e a gente vai, desculpa, a gente vai utilizar esse mesmo back-end ao longo de toda a semana sem mudar nada. Então, bora pro código agora. Bora lá então, já estou aqui na pasta onde eu vou começar a criar o meu projeto web. Essa é a mesma pasta onde eu criei o projeto backend, né? Então tá aqui, ó, o backend, eu voltei uma pasta e eu vou criar dentro dela. Lembra de lá no Windows, né, quando você tá com PowerShell e tudo mais, não criar o seu projeto dentro de uma pasta protegida pelo sistema, como o Windows 32 e por aí vai. Então agora pra gente criar o nosso projeto React, vai ser um pouquinho diferente de como a gente criou o nosso projeto Node. Nós não vamos criar a pasta utilizando o mkdir, a gente vai utilizar uma ferramenta criada pelo próprio time do React que ajuda a gente startar um projeto utilizando o React, a criar um projeto do zero. Por quê? Porque o React ele tem muitas dependências já, não muitas dependências, mas ele já tem uma série de dependências que vem com ele mesmo. Então, para a gente não ter que instalar cada uma dessas dependências, a gente cria um projeto utilizando essa ferramenta criada pelo Facebook. Como que a gente faz para criar esse projeto? Eu vou rodar yarn. Se você não instalou o yarn, eu já vou mostrar como que faz com o npm, beleza? Yarn, espaço create, espaço react app, tudo isso aqui tem que ser, agora você vai escolher o nome da sua pasta. Aqui no caso, eu vou escolher o nome da pasta web, beleza? Posso dar um enter aqui agora. Se você não tiver com o yarn, qual que é o comando que você vai executar? Enquanto que ele executa aqui, deixa eu abrir uma nova aba do terminal só para te mostrar. Você vai executar npx create react app, tudo junto, beleza? Se você não instalou o yarn, e o nome do projeto, por exemplo, web, beleza? E aí ele vai também criar esse projeto aqui. Posso fechar essa aba aqui que agora eu não vou utilizar, e agora a gente aguarda essa instalação do projeto finalizar, e aí eu vou te explicar tudo que ele instalou, a estrutura de pastas e por aí vai. O projeto aqui agora já terminou de ser criado, ele demora um pouquinho mesmo, o meu demorou aqui 1 minuto e 20, então fica bem tranquilo com isso. Eu vou entrar na pasta web agora, então cd, né, change directory, e agora eu tô dentro do meu projeto React, né. Aqui dentro, se eu der um ls, eu já posso ver que ele criou vários arquivos e várias pastas pra gente, de forma totalmente automática. Eu vou entrar agora, né, eu vou abrir essa pasta pelo nosso editor, pelo VS Code, eu vou dar code ponto, né,
A gente aguarda o VS Code abrir aqui e agora a gente pode ver, como eu falei, que tem várias pastas e arquivos criados. Algumas pastas e arquivos desses aqui a gente já conhece, né? O package.json, que a gente utiliza também lá no Node, né? Então aqui dentro do package.json as coisas mais importantes são as dependências do nosso projeto. Então, como eu falei, o React ele já vem com algumas dependências pré-instaladas, como o React DOM, né, que é uma biblioteca que faz o React conseguir manipular os elementos na DOM. O que é a DOM? É a árvore de elementos, é o HTML. A gente pode pensar que a DOM é o HTML da nossa página. React Scripts, né, esse React Scripts são alguns scripts do React para a gente conseguir rodar o projeto. Então a gente pode ver que esse React Scripts está sendo utilizado aqui embaixo, ó. A gente pode comparar ele, é uma comparação bem rasa, tá? Não é só para você fazer uma ligação na sua cabeça, mas não são a mesma coisa. Ao Nodemon que a gente utilizou lá dentro do Node.js. Então, uma ferramenta que a gente utilizou para conseguir executar a nossa aplicação. Então, o React Scripts a gente também vai utilizar para isso. Então, a gente vai utilizar para rodar a aplicação usando esse comando start, o build, que a gente vai falar mais para frente, testes automatizados, caso você queira utilizar, ou eject, que é uma outra feature que não tem nada a ver agora. Então, as dependências estão aqui, a gente tem dependências de desenvolvimento, elas não estão aqui, mas a gente tem também, como a gente tinha visto lá no Node, os nossos scripts, né? Como a gente tinha criado o script dev, aqui eu tenho o script já start e tudo mais. Então, além do package.json, a gente tem já a pasta Node Modules, que é onde está o código das nossas dependências do nosso projeto. Nós temos a pasta src, que nem a gente criou lá no Node também, que é a pasta onde vai estar simplesmente todo o código desenvolvido por a gente dentro do React, né, por nós dentro do React. Nós temos uma pasta public, que ainda não tivemos lá dentro do Node, mas já vamos falar dela. Temos o yarn.lock, que falamos lá no Node, né, que é um cache das dependências, a gente nunca vai mexer nesse arquivo, ele é totalmente gerado de forma automática. Nós temos um readme, que ele é basicamente uma descrição do Create Hacked App, não precisamos dele, é só uma documentação, podemos dizer assim. Nós temos aqui um git ignore, que é utilizado para o controle de versão, para uma ferramenta de controle de versão chamada Git, que também a gente não tem que falar agora. Se você quiser conteúdo sobre Git, GitHub, nós temos dentro do nosso YouTube, só procurar lá que tem vários vídeos falando sobre isso. Vamos lá então, quais são as diferenças aqui do projeto React para um projeto Node de primeira vez, né? A primeira coisa, é tudo JavaScript, que nem a gente tinha lá no Node, então a gente pode ver vários arquivos JavaScript aqui dentro. O que a gente tem de diferente aqui no React é que a gente vai lidar também com arquivos que são estruturais, né? De estilização, por exemplo, que são arquivos CSS. Então aqui, ó, são arquivos CSS. Então lembra que eu falei que o HTML da minha aplicação e o CSS agora vão ficar do lado do React, então eles vão estar aqui dentro da pasta src. Então eles não vão estar lá pelo lado do Node. O que é essa pasta public aqui dentro? A pasta public, ela é basicamente alguns arquivos que precisam ficar de forma pública na nossa aplicação. Que arquivos são esses? O favicon, né, que é o íconezinho que aparece, por exemplo, lá na aba do nosso site. O arquivo inicial da aplicação, a gente pode pensar esse index.html como o primeiro arquivo aberto pela nossa aplicação. E aí tudo vai partir desse arquivo, a gente já vai entender como isso funciona. E aqui dentro eu faço também, né, ele tem algumas dependências de alguns arquivos de logo, né? Aqui a gente pode ver logo 129, manifest.json, e aí o manifest.json também tem a dependência aqui no logo 512. O que é esse manifest? O que são essas logos aqui? Se você nunca ouviu falar, isso aqui é utilizado para um conceito chamado PWA, Progressive Web Apps, que é para a criação de aplicativos mobile baseado em um site HTML, CSS, JavaScript e tudo mais. Então, isso aqui não tem a necessidade da gente falar agora, mas se você quer dar uma lidinha sobre PWA, tem um post no nosso blog que eu falo sobre PWA, mas não é importante para você que está começando. O robots.txt, a gente basicamente diz para o Google quais páginas da nossa aplicação nós queremos indexar, né? Nós queremos que sejam rastreáveis. Aqui no caso ele está falando que todas as páginas são rastreáveis. Até aí, tudo bem. Como que funciona agora o React mesmo na prática? Porque até agora a gente viu HTML, CSS, beleza. Tudo como a gente já estava acostumado na web. O problema, a grande diferença, né? Agora a gente vai entender, eu vou executar a aplicação para a gente entender mesmo como que funciona. Então eu abri aqui o terminal integrado do meu VS Code, ele já abriu na pasta web, e eu vou rodar yarn start para ele inicializar o projeto React. Ele também vai demorar um pouquinho e vai abrir o browser de forma totalmente automática para a gente, já no endereço localhost na porta 3000, né? Lembra que a gente utilizou o Node lá na porta 3333, aqui a gente vai utilizar o React na porta 3000, né? A porta padrão. A gente pode até mudar, mas essa é a porta por padrão. Então agora, o que a gente pode ver aqui? Tem uma logo, né? A logo do React
girando, fazendo uma animação. Até aí tudo bem, tem um texto aqui, ó, edit src/appjs. Então, edite o arquivo app.js e salve e faça um reload, né, para ele atualizar essas informações em um link learn react. Beleza, até aí tudo bem, são elementos bem simples, mas se a gente acessar aqui o index.html, que eu falei que é o arquivo principal da nossa aplicação, a gente vai descer aqui embaixo e dentro do corpo aqui do nosso HTML não tem nada daquilo que está sendo exibido em tela. A única coisa que a gente tem aqui no corpo, né, até apagando esses comentários que não são necessários, a única coisa que a gente tem aqui no corpo da nossa aplicação é uma div com um id root. Beleza, mas o que é isso aqui, né? Por que a gente tem uma div root e nada desse conteúdo está aqui dentro? Isso aqui acontece porque tanto no React como nos outros frameworks, outras bibliotecas de construção de interface como Vue, Angular, né, bibliotecas front-end, a gente tem uma peculiaridade bem legal, que no começo parece ser estranho, bem estranho na verdade. Quando eu vi isso pela primeira vez eu fiz, não sei, mas hoje eu não consigo mais viver sem, que é que todo HTML e todo o CSS da nossa aplicação, ou seja, toda a parte visual da nossa aplicação, ela é gerada a partir de JavaScript. Gerar tudo a partir de JavaScript? Não tem HTML? Tem, mas o HTML está dentro do JavaScript. Parece um pouco loucura no começo, mas quando a gente vai trabalhando com isso, fica muito massa. Então, como que eu sei, como que eu vejo esse conteúdo aqui que está sendo gerado, como que ele está sendo gerado aqui dentro, né, dessa div id root, né? Porque se a gente for aqui no browser, der um inspecionar elemento, usar a ferramenta de inspeção de elementos do Chrome, a gente vai ver que está aqui, ó, div id root, né, que é aquela nossa div ali do index.html, mas dentro dela eu tenho uma outra div com uma classe app, um header com uma classe app header, e tenho também aqui imagem, um P, tem uma A, mas cara, da onde foi tudo gerado isso aqui? Então agora a gente vai para a parte que mais interessa do React. Nós vamos acessar a pasta src e vamos abrir o arquivo index.js, o arquivo principal carregado aqui da nossa aplicação. Esse arquivo não pode mudar, ele sempre precisa ser o index.js. Se eu abrir aqui o index.js, a gente vai ver, só para não confundir a cabeça, eu vou deletar alguns arquivos para a gente aprender bem do básico, beleza? Então aqui acompanha comigo, ó, eu vou deletar o app.css, o arquivo de teste, esse .test.js, o index.css, a logo svg, beleza? Vou deletar também o service worker, e também o setup tests. Mais para frente a gente fala sobre isso, não precisa se preocupar. A gente vai abrir aqui agora o index.js e a gente vai deletar aqui em cima a importação do index.css, que foi o arquivo que a gente deletou. Vamos deletar também essa importação aqui, ó, do service worker, que foi outro arquivo que a gente deletou. E deletando essa importação, a gente vai deletar tudo isso aqui, ó, que também tem a ver com PWA, tá? A gente não precisa falar sobre isso agora. Vamos salvar isso aqui agora e só para a gente começar a entender o que está acontecendo aqui dentro. Primeira coisa, nós estamos importando o React. Aqui a gente pode ver que a gente está utilizando uma sintaxe de importação diferente lá do Node, né? Porque o React ele já suporta essa sintaxe nova que se chama ES Modules, né? O Node vai suportar isso aqui a partir da sua versão 13, mas até lá a gente precisa continuar utilizando aquela sintaxe de require. Até aí tudo bem, eu importei o React, mas por que eu importei o React? Se eu for ver, eu não estou utilizando ele em nenhum momento aqui dentro da minha aplicação, o React, né? Eu estou utilizando apenas esse React DOM. E a gente importa o React em todo arquivo JavaScript que for utilizar HTML dentro dele. Como que eu sei que está utilizando HTML dentro dele? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma tag como se fosse um HTML, né? Dentro do React a gente chama isso de JSX, que é a mistura de JavaScript mais XML. O XML ele é a sintaxe do HTML, então a gente pode pensar o JSX como sendo JavaScript mais HTML. Então toda vez que a gente tem esse sinal de abertura, sinal de fechamento aqui de tag, nós precisamos importar React dentro desse arquivo. Até aí tudo bem, a gente entendeu a importação do React, vamos entender o resto aqui. Eu estou importando também o React DOM, que se você lembrar, eu falei lá quando eu estava lendo o package.json, que o React DOM, ele dá a habilidade do React se comunicar com a árvore de elementos da nossa aplicação, com o HTML. Então, tá vendo isso aqui, ó, no Chrome? Tudo isso aqui que eu estou vendo aqui no inspecionar elemento, ó, que a gente tem o HTML, head, body, a gente chama isso aqui de DOM, de árvore de elementos, beleza? Então, o React vai conseguir se comunicar com essa árvore de elementos através da React DOM. Por que isso aqui está em dois pacotes separados? Porque o React pode ser utilizado tanto para o browser, né?
para DOM, ele pode ser utilizado no mobile, e aí vem o React Native no lugar desse React DOM. Ele pode ser utilizado até para realidade virtual, ele pode ser utilizado para criar aplicações para TV, né, para televisão. Então, o React aqui, ele sempre existe em todas essas aplicações, mas esse React DOM, ele varia em cada ambiente que a gente está. React DOM para browser, React Native para mobile, React TV para televisão e por aí vai. Agora, a gente tem mais uma importação aqui embaixo, que é a importação do app. O app, diferente dessas outras importações, ele é um arquivo criado no nosso próprio projeto. Tá aqui, ó, app.js. A gente já vai entender o que é esse app. Então, agora o que a gente está fazendo? A gente está pegando o React DOM e está mandando ele renderizar, né? Ele colocar o nosso app, que é esse nosso arquivo que a gente criou aqui. Esse app, pensa ele como se fosse um conteúdo de HTML, né? um código HTML. Ele está mandando colocar esse código HTML dentro lá da nossa div com ID root. Então eu estou pegando document.getElementById root. Isso aqui é padrão em toda aplicação React, a gente nunca vai mudar isso aqui. Agora vamos entender o que é esse app que ele está renderizando lá dentro do root, né? Quando eu falar a palavra renderizar, pensa que ele está injetando, ele está desenhando esse conteúdo aqui do app dentro da nossa div ID root, beleza? Até aí tudo bem. O que é o nosso app? O nosso app, ele é uma função que retorna um conteúdo HTML. Tá vendo que eu estou trabalhando com HTML dentro do JavaScript? Isso aqui é uma das coisas mais fantásticas que o React introduziu dentro da comunidade JavaScript. A gente chama isso aqui de JSX, como eu já tinha falado, que é a união do JavaScript com o HTML. Agora, eu vou deletar só essas duas importações aqui em cima, que são arquivos que a gente deletou, né? A logo e o app CSS. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar todo esse HTML para ficar o mais simples possível, e eu vou botar apenas um H1. Hello World. A partir do momento que a gente salvar isso aqui, eu volto no Google Chrome e tá lá o nosso Hello World. Ele foi renderizado dentro da div com ID root. Então, tudo que a gente colocar agora dentro desse return aqui vai ser exibido lá na nossa tela. E é assim que o React funciona. Mas agora a gente vai precisar entender os 3 conceitos principais do React. Se alguém te perguntar, você sabe o React? Se você souber esses 3 conceitos aqui, você pode falar, eu sei React, que é componente, o que é estado e o que é propriedade. São 3 conceitos que a gente vai ver agora e esses 3 conceitos montam tudo no React. Tudo é baseado nesses 3 conceitos. Simples assim, a gente vai entender agora o que é cada um deles. Vamos lá, começando pelo primeiro conceito mais importante, é o conceito de componente. O componente a gente já está utilizando aqui dentro. Por exemplo, o app aqui, ele é um componente. Então, o componente ele é uma função que retorna algum conteúdo HTML. Simples assim. Não precisa ser só HTML, o componente pode retornar, por exemplo, também CSS e também algum conteúdo de JavaScript para a questão de interface, né? Por exemplo, a gente clica no botão, some alguma coisa, aparece alguma coisa, então isso também pode ser retornado pelo componente. Como que a gente sabe quando a gente cria um componente novo, ou será que a gente usa tudo dentro do mesmo componente? Basicamente, a gente pode ver por essa imagem que eu estou mostrando aí na tela, que a nossa aplicação, ela tem vários blocos, né? Ela é composta por vários blocos, e esses blocos podem ser até repetitíveis, né? Então, tem 2 formas da gente entender quando a gente vai criar um componente novo. Quando a gente está repetindo o mesmo trecho de código muitas vezes, né? A gente pode botar, sei lá, 3 vezes ou mais, ou também quando a gente consegue isolar um pedaço da nossa aplicação, e esse pedaço da nossa aplicação, pensa que é um conteúdo HTML, um pouquinho de CSS, um pouquinho de JavaScript, ou tendo algum, ou não tendo, né? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. HTML sempre vai ter, né? Mas a gente consiga isolar um trecho, né, um pedaço da nossa aplicação dentro de algo que não atinja, que não infrinja em nenhum resto do funcionamento do restante dos outros componentes, beleza? Deu para entender mais ou menos? Então pensa que a gente tem aí a nossa aplicação, um Facebook da vida, a gente pode pensar na timeline do Facebook como sendo, por exemplo, um componente, porque essa timeline ela não afeta em nenhum momento o cabeçalho da aplicação, não afeta no menu lateral da aplicação, não afeta nos anúncios que aparecem no outro lado da aplicação. Pensando aí na própria timeline, cada um dos posts, eles são
altamente repetitíveis, né? A gente tem, sei lá, 200 posts. Então, cada post é um componente. Por quê? Porque ele vai repetir toda vez. Não faz sentido a gente recriar todo esse código HTML toda vez. E aí, depois que a gente cria esse componente, por exemplo, aqui a gente criou um componente chamado app, né? A gente pode utilizar esse componente sempre em letra, com a letra maiúscula, a primeira letra sempre maiúscula, beleza? É isso que vai mostrar que ele é um componente. A gente pode utilizar ele assim como a gente usa uma tag no HTML. Então, por exemplo, se aqui eu criasse um componente chamado header, beleza? Function header. E eu retornasse desse meu header um H1 mostrando header. Simples assim. Eu posso utilizar esse header dentro de outro componente dessa forma. E ele vai ficar com essa corzinha azul. E agora, ó, eu posso salvar, a gente volta lá no Chrome. Aí a gente volta aqui agora no Chrome e a gente pode ver que o header já foi exibido em tela. E eu posso criar quantos componentes aqui eu quiser, né? Eu posso criar vários componentes. Uma das regras que o React põe é que a gente coloque um componente por arquivo. Então, eu não posso ter 2 componentes dentro do mesmo arquivo. Então, esse header aqui seria muito legal se a gente separasse ele aqui, ó, em outro arquivo. Beleza? E aí, aqui, como eu falei, pode ver que ele está dando erro, porque eu não importei o React. Lembra que eu falei que toda vez que a gente for trabalhar com HTML dentro do JavaScript, eu preciso importar o React. E aí eu preciso exportar esse componente aqui de dentro, né? Eu posso colocar o export default aqui embaixo, posso colocar o export default aqui em cima, então dá para fazer das duas formas. Eu vou deixar aqui embaixo por padrão. E agora aqui no meu app, eu vou importar o meu header de dentro de header, beleza? E agora posso salvar e todo o nosso código vai continuar funcionando da mesma forma. Então, a gente separou o componente em outro arquivo. Então, agora a gente já entendeu o que é um componente. Se você quiser anotar, um componente é um bloco isolado de HTML, CSS e JS, o qual não interfere no restante da aplicação, beleza? A gente pode entender mais ou menos isso aqui. E se você não lembra quando a gente cria um componente, volta um pouquinho aí o vídeo que dá para anotar também como que eu falo quando a gente cria um componente. Agora a gente vai para o próximo conceito, que é o estado. Na verdade, eu vou passar o conceito de propriedade antes, porque ele é um pouquinho até mais simples. O estado é muito simples, mas a propriedade é mais ainda. Propriedade, você já está utilizando, sempre que você utilizou HTML, você utilizou propriedades. Lá no HTML, a gente chamava de atributos, né? Por exemplo, esse meu header, ele pode ter um atributo, por exemplo, um título, né? Eu posso passar um atributo aqui para ele, e a partir do momento que a gente está passando o atributo para um componente no React, a gente chama isso de propriedade. Então, vamos supor que eu tivesse vários headers na minha aplicação. Tivesse, sei lá, poderia ser um header aqui no caso, poderia ser um post, né? O post ele é mais replicável. Mas imagine que eu precise passar aqui um título para o nosso header, porque ele é diferente a cada página. Então, eu vou passar aqui um título chamado dashboard, beleza? No segundo momento que eu utilizasse esse header em outro componente, eu poderia passar aqui, por exemplo, perfil e por aí vai. Vamos deixar dashboard por enquanto. Então, assim, a gente está passando uma propriedade para o nosso componente. Agora, como que a gente faz para ter acesso a essa propriedade lá dentro do nosso header? Vem aqui no header, beleza? Aqui dentro, tá vendo que isso aqui é uma função e ela recebe parâmetros. Aqui, o React, ele passa um parâmetro chamado props, que são todas as propriedades repassadas para esse componente. Então, aqui eu estou passando uma propriedade chamada title, eu posso pegar essa propriedade através de props.title. Porém, se eu só colocar props.title aqui dentro do meu JSX, do HTML, e eu salvar, olha só, ele vai mostrar props.title, ele vai entender que isso aqui é um texto. Então, para eu conseguir mostrar para o meu componente que eu quero introduzir uma variável ou um conteúdo JavaScript aqui dentro do meu HTML, eu sempre preciso colocar chaves por volta. Então, dentro do meu HTML, toda vez que eu quero introduzir um conteúdo JavaScript, eu coloco chaves por volta. E agora eu posso escrever props.title. Agora sim, se eu salvar isso aqui, posso ver que ele mostrou dashboard, que foi o título que a gente passou para ele. Se eu trocasse aqui para meu painel, por exemplo, e voltasse, tá lá meu painel. E agora a gente, como um componente ele é totalmente replicável, eu posso replicar esse componente várias vezes com diferentes títulos. Por exemplo, título 1, aqui eu vou deixar título 2 e aqui eu vou deixar título 4, só para quem tem toque se ferrar um pouquinho, não vou botar o título 3. E agora a gente pode ver que ele deu alguns errinhos aqui no meu editor. Tanto que se eu tentar salvar isso aqui, ó, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu não posso ter 3 componentes
um embaixo do outro sem ter um componente por volta deles, sem ter algum conteúdo por volta deles. Tá vendo que eu tenho direto parênteses aqui? Eu preciso ter alguma coisa por fora, um container. Então, uma das formas mais simples da gente resolver isso é colocando uma div, né, por volta de tudo isso aqui. Né? Então, se eu salvar isso aqui agora, eu posso ver que está lá, ó, título 1, título 2 e título 4. Só que quando eu coloco essa div aqui por volta, ela vai parar lá no nosso HTML. Aqui, viu que tem uma div aqui por volta. E isso, às vezes, atrapalha a estilização, né? Porque uma div nova aqui, ela pode acabar quebrando a estilização da nossa aplicação. Então, sempre que eu precisar colocar um componente abaixo do outro e precisar de um container por volta deles, no React, a gente pode utilizar um conceito bem legal, que é o fragment. O que é o fragment? É uma tag sem nomenclatura. É uma tag, ó, só abre e fecha e depois abre e fecha com a barra no meio, né, para indicar que está fechando. Vou salvar isso aqui agora, olha que legal, volto lá, já está lá o título 1, título 2, título 4 e dentro do root não temos mais a div, ó, temos só o H1. Beleza, a gente aprendeu até alguns conceitos a mais. Então, o que é a propriedade? Informações que um componente pai, né? Eu vou chamar o componente pai, pensando que é o componente app, e esse aqui são os componentes filho, né? A gente chama isso no React, componente pai, e os filhos são os componentes que a gente renderiza dentro desse componente aqui. Informações que o componente pai passa para o componente filho, beleza? Isso aqui é o conceito de propriedade. A gente não precisa passar só string, tá? A gente pode passar também, utilizando JavaScript, funções, variáveis, né? A gente consegue incrementar isso aqui, esses conceitos, passando bastante tipo de informação. Agora a gente vai para o conceito de estado, que é um dos conceitos mais legais que a gente tem aqui dentro do React. Bora lá. O conceito de estado aqui no React é basicamente uma informação que o componente vai manipular. Então imagine que aqui dentro da nossa aplicação, eu vou até apagar esse header, vamos manter tudo aqui dentro do app, eu tenha um H1, que eu coloco contador, e aqui ele vai começar no 0, beleza? E aí eu tenho também um botão. Toda vez que eu clicar nesse botão, eu quero incrementar o nosso contador. 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Beleza, a gente vai começar a entender alguns conceitos novos aí do React. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender no React é como que a gente faz para o botão disparar alguma função. Essa função, aonde que a gente vai criar? Será que a gente cria ela aqui fora? Por exemplo, uma função chamada increment counter, pode ser assim, né, o nome dela? Não, toda função que é própria de um componente, a gente cria dentro dele mesmo. Então, assim, é uma função dentro de outra. A gente vai fazer isso aqui. E agora, esse increment counter está disponível para todo o nosso componente. E agora, a gente quer que quando o usuário clique nesse botão, essa função seja disparada. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai passar uma propriedade para o botão chamada onClick, ou seja, quando o usuário clicar nesse botão. E aí, no JavaScript tradicional, a gente passaria mais ou menos alguma coisa assim, né? Mas aqui dentro do React, como a gente tem acesso a passar diretamente propriedades, variáveis ao JavaScript aqui dentro do HTML, a gente passa chaves, né, para incluir JavaScript dentro do HTML e passa o nome da função, increment counter. Agora, quando eu clico nesse botão, ele vai disparar essa função. Como que eu sei? Se eu colocar aqui um alert hello, salvar e voltar no Chrome e clicar em incrementar, olá, deu hello. Beleza, agora a gente precisa armazenar uma informação, né? Vamos chamar ela de counter, beleza? Ela vai começar do 0 e eu vou mostrar essa informação aqui dentro. Counter. Tranquilo? A partir desse momento, eu tenho uma variável sendo utilizada para o contador. Se eu salvar isso aqui, tá lá, ó, continua como 0. E agora, se aqui dentro do meu increment counter eu fazer algo como assim, ó, counter mais, nesse caso aqui, ele precisa ser uma let, né? Não pode ser uma constante, porque ele vai mudar o valor. Ou poderia ser var também, tanto faz. O let aqui, então, agora, quando eu dou esse counter mais, veja só o que acontece. Eu vou clicar em incrementar e não vai acontecer nada. Por quê? O React, ele não fica monitorando alterações dentro de variáveis para fazer a visualização de novo aqui dentro do nosso componente. A gente precisa utilizar o conceito chamado estado. Como que a gente faz para utilizar esse conceito chamado estado? Aqui de dentro do React, eu vou dar uma vírgula e vou passar uma desestruturação, porque eu quero importar algumas coisas a mais de dentro desse nosso React. Eu vou importar um carinha chamado useState. Tranquilo? É uma função utilizada pelo React para criar um estado. O estado, como eu falei, é uma informação mantida pelo componente, uma informação que vai ser lida e também atualizada pelo próprio componente. Como que faz agora para eu criar esse estado aqui dentro? Eu vou definir uma constante
Aqui eu vou dar o nome de counter, a gente já vai ver, aqui vai ter algumas alterações, já vamos falar sobre isso. Use state, beleza? E agora eu vou passar aqui entre os parênteses qual que vai ser o valor inicial do nosso counter. Vai ser 0, beleza? Beleza, agora a gente já criou um estado na nossa aplicação, mas aqui eu não posso simplesmente utilizar counter. Por quê? A nossa função useState, ela nos devolve um vetor com duas variáveis dentro dela, com duas informações, beleza? Por isso aqui eu vou utilizar um vetor desse lado aqui, porque assim eu faço uma desestruturação. Se você não está familiarizado com esse conceito do JavaScript, a desestruturação é basicamente eu vou pegar um objeto, ou vou pegar um vetor e vou dividir ele em variáveis, beleza? Então aqui eu estou desestruturando o que o useState nos retorna, e ele nos retorna uma variável, que é o próprio counter, aqui a gente pode dar o nome que a gente quiser para ela, e uma função para eu atualizar o valor desse counter aqui. Então eu nunca vou poder pegar o valor de um estado e fazer, por exemplo, um mais, ou mudar o valor dele diretamente, por exemplo, counter igual a 5. Eu nunca vou poder fazer isso aqui. Por quê? Porque o React, ele aposta muito em um conceito chamado imutabilidade. O que é imutabilidade? Eu nunca vou alterar um dado, eu vou sempre criar um novo dado a partir do valor anterior que eu tinha dele. Ou seja, quando eu chamo essa função setCounter, ao invés dele atualizar o valor simplesmente de counter, ele vai criar um novo counter. Sempre ele vai criar um novo counter. Então aqui dentro o que eu vou fazer? setCounter é igual a counter mais 1. Simplesmente assim. Eu estou setando um novo valor para essa variável counter, como sendo counter mais 1. Beleza? Vamos salvar isso aqui agora. Eu volto aqui no Google Chrome. Toda vez que eu clico em incrementar, a gente pode ver que ele alterou. O meu ele está piscando aqui porque eu uso uma extensão aqui no Google Chrome chamada React Dev Tools, que eu consigo ver a estrutura de componentes aqui da minha aplicação. Hoje eu tenho só o app, né? Mostra aqui o estado, mostra as propriedades, então eu consigo fazer um highlight updates, né? Ele vai mostrar todos os componentes. Agora eu tirei, ó, daí ele já não mostra mais. Mas beleza, essa extensão aqui ela é muito legal para quem trabalha com React, para ver a árvore de elementos que o React monta. Voltando ao VS Code, então agora a gente aprendeu o conceito de estado. O estado é uma informação, vou botar aqui informações, mantidas pelo componente. E aqui eu vou botar entre parênteses para a gente lembrar do conceito chamado imutabilidade. Se você quiser dar uma lida nisso aqui depois, é bem legal que a gente consegue melhorar muito a performance da nossa aplicação aplicando esse conceito de imutabilidade, beleza? Por isso a gente nunca altera uma informação aqui do estado diretamente, a gente sempre usa essa função auxiliar que vai dar a opção para a gente alterar o estado. Agora a gente aprendeu todos os conceitos, bora para o desenvolvimento da nossa aplicação da semana Ministech, o Dev Radar. Agora então, seguindo o nosso layout, a gente vai começar a construir primeiro a parte estrutural HTML e CSS para depois desenvolver a parte funcional, que é o formulário realmente se conectar lá com a API do Node, cadastrar os devs, adicionar aqui nessa lista e por aí vai. Então eu sempre começo com a parte visual para depois construir a parte funcional. Então a gente vai começar só construindo HTML e CSS. Eu vou apagar todo o código agora aqui que eu tenho dentro do meu componente para a gente começar ele totalmente do zero. Eu vou tirar também esses comentários, você já deve ter anotado essas informações aí para você. Então agora a gente vai começar a trabalhar com o CSS da nossa aplicação. Eu vou começar criando aqui uma div por volta de tudo para a gente conseguir colocar esse background aqui e também conseguir centralizar os itens na tela. Então, vou começar criando uma div com ID app, beleza? E aqui dentro a gente vai ter duas seções, né? A gente vai ter essa sidebar, né? Essa lateral onde a gente tem o formulário de cadastro e temos também essa listagem. Então eu vou dividir isso aqui em duas tags. Eu vou chamar uma de aside, né? Que é a tag no HTML que a gente utiliza para fazer uma sidebar, e eu vou utilizar a tag main, né, que é onde está o conteúdo principal da nossa aplicação, que aqui no meu caso vai ser essa listagem. Eu vou começar criando alguns arquivos de estilização aqui, eu vou chamar um de global.css, né, que são estilizações globais que eu quero que aplique em todo o meu projeto. Eu vou criar um também aqui chamado app.css, beleza? Que é o CSS de estilização diretamente desse componente, diferente do global, que é do HTML, do bar e das tags globais. E agora eu vou criar também uma estilização para a nossa parte principal, ali eu vou chamar de main.css, e eu vou chamar outra de sidebar.css, beleza? O main, então, é isso aqui,
sidebar, eu só estou dividindo em vários CSS para ficar mais organizado. Depois a gente vai organizar isso aqui mais ainda em pastas e tudo mais, mas antes é legal a gente começar a ver como as coisas vão ficar. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou salvar isso aqui agora, volto lá no meu Google Chrome, eu posso ver que a página está em branco, é isso que eu espero mesmo. Volto aqui no meu Sketch, vamos ver a cor que eu estou utilizando aqui de fundo, ela é essa aqui, ó, E5, E6, F0. Essa é a cor, então, que a gente vai utilizar como background do nosso corpo, né, do body da nossa aplicação. Então, vamos jogar aqui, background, E5, E6, F0. E agora a gente vai aplicar alguns estilos globais aqui no nosso app. Eu vou começar para todos os elementos aplicando uma margem 0, padding 0, outline também 0 e box sizing border box. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o CSS, porque isso aqui não é o foco da semana Ministech, então a gente vai passar mais batido por essa parte, mas basicamente estou resetando algum comportamento padrão que alguns elementos do HTML têm. Então agora eu vou pegar também aqui o HTML, o body e o root, né? O HTML e o body são as duas tags que estão por volta de toda a nossa aplicação, e o root é aquela div que a gente tem aqui no index.html, onde todo o código React cai aqui dentro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma altura de 100% nesses elementos, porque por padrão eles não ocupam 100% da altura, sempre só 100% da largura da tela. Aqui no nosso corpo, além de setar esse background, eu vou botar uma outra propriedade que se chama WebKit Font Smoothing Anti-Aliased, beleza? Anti-aliased, beleza, agora sim, que é uma propriedade disponível somente no Google Chrome e em outros browsers baseados no WebKit, que deixa a fonte mais legível, beleza? Além disso, agora, aqui na minha aplicação para web, eu vou estar utilizando a fonte chamada Roboto. É uma fonte gratuita disponibilizada pelo pessoal da Google, então eu entro aqui, ó, na especificação dela, select this font, carrego aqui em cima, venho em Customize, pego a normal e a negrito, né, 400 e 700, volto aqui no Embed, Import, porque eu quero utilizar via importação CSS, e pego essa importação aqui, ó, e coloco no começo do nosso arquivo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu quero que o corpo, o input e o button utilizem font family Roboto, e se ela não estiver disponível, pode ser qualquer fonte sem serifa, né, sem a serifa. Aqui eu botei no body, no input e no button, porque por padrão o input e button eles não herdam automaticamente a fonte do corpo aqui da nossa aplicação. Para o global é só isso, né? A gente pode ver aqui que a nossa aplicação não dá para perceber muito bem, mas ela já tá, não tá não com fundo não, ela tá branco. Por quê? Porque eu não importei esse global CSS em nenhum lugar. Então o que a gente vai fazer? Aqui no nosso app.js, bem aqui no comecinho, eu vou importar o global.css. Meu Deus, Diego, mas tu está importando um CSS dentro do JavaScript. Sim, aqui quando a gente utiliza React, tudo parte do JavaScript. Se a gente for importar CSS para o nosso layout, é dentro do JavaScript. Se a gente for importar uma imagem para o nosso layout, é dentro do JavaScript e por aí vai. Eu vou salvar isso aqui agora, a gente volta no Google Chrome e agora sim a gente pode ver que o fundo já ficou um azul um pouquinho mais claro, né? Aqui eu tenho até esse pattern que eu estou utilizando aqui no background, né, que é umas minhoquinhas aqui, mas não tem tanta importância, então não vou me ligar para isso agora, mas depois a gente pode adicionar. Eu vou estilizar primeiro aqui essa parte da sidebar e também a nossa listagem para a gente poder continuar. Vamos lá, eu vou começar estilizando agora o nosso app.css, então eu vou duplicar essa importação e vou importar o app.css também. Bora lá, vou salvar, venho aqui no meu app.css. E agora eu vou começar a estilizar aquela div app que a gente colocou por volta de tudo aqui. Então, na nossa div app aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou botar uma largura máxima de 1200 pixels nela, porque eu quero que se a tela do usuário for muito grande, fique tudo centralizado, por isso eu coloquei esse margem 0 alto. E eu vou dar um padding também de 60 pixels em cima e embaixo e 30 pixels na direita e na esquerda, beleza? Aqui eu vou dar também um display flex e um Flex Direction Row. Por quê? Porque eu quero que tudo que esteja dentro do app, que no caso é nossa aside e nossa main, fique uma ao lado do outro, ou seja, numa linha. Por isso, row. Beleza? E aqui a gente vai dar um Align Items Flex Start, porque eu quero que esse aside e o nosso main, eles fiquem sempre alinhados ao topo, né? Senão aqui eles tentariam ocupar a tela toda sempre. Beleza, agora que a gente já fez isso, a gente já pode começar colocando alguns elementos aqui dentro do nosso aside e dentro do nosso main para começar a visualizar como isso vai ficar. Então, aqui no aside, eu vou começar colocando esse título, cadastrar, eu vou botar como um strong, né? Porque ele é em negrito. Aqui eu vou começar colocando o nosso formulário, o action aqui eu posso apagar. O nosso formulário aqui, ele vai ter
labels e inputs, beleza? Então vou começar com uma label. Aqui a gente já pode ver uma das diferenças do React na questão da escrita do HTML, que na label geralmente a gente coloca for, mas como o for é uma palavra reservada do JavaScript, a gente vai utilizar o HTML for no lugar aqui da label. Outra coisa, se a gente for aplicar uma classe no elemento, no React a gente também não escreve class, nós escrevemos class name. Por quê? Porque class é uma palavra reservada do JavaScript. Beleza. Então aqui nesse primeiro a gente vai escrever nome, mas aqui está um pouco errado na verdade. As informações que eu vou pedir para o usuário nem é nome, porque o nome eu consigo puxar do GitHub. Eu quero o usuário que ele utiliza no GitHub, e aqui a gente já vai criar um input, beleza? O input tipo texto ele não precisa ter o tipo. Aqui o nome dele vai ser GitHub username, e aqui eu preciso botar um ID também. Esse ID é basicamente para que a label, quando eu clique em cima desse texto, ele selecione um input. Beleza? Isso aqui é um campo obrigatório, então eu vou colocar um required aqui, depois a gente vai trabalhar com a parte de pegar o valor desse input. Vou duplicar isso aqui agora, replicar na verdade, né? A gente vai botar algumas vezes, e eu vou colocar também aqui um input para as tecnologias, e aqui o nome desse input eu vou chamar de text. Aqui eu errei. Eu botei GitHub username e aqui eu botei username GitHub. Deixa eu botar GitHub username em tudo. Agora sim. Aqui eu vou botar tags, né, em todos, o HTML4, o name, o IDs. Aqui embaixo eu vou colocar a latitude e longitude. Eu acho que é o que eu preciso. Eu não preciso mais nada além disso. Como a latitude e longitude aqui vai ser uma ao lado do outro, eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui na nossa estrutura. Eu vou criar uma div que vai ficar por volta de todo o conjunto de label e input, beleza? Ela vai se chamar input block, beleza? Show, vamos colocar aqui por volta. Então, por volta de todo o conjunto label mais input, eu vou colocar esse input block. Então, aqui por volta da latitude e longitude, como eu preciso que fique uma do lado da outra, eu preciso de mais um container para eu conseguir mudar a ordem do flex, né? A posição do eixo XY, porque o nosso layout está percorrendo de cima para baixo. O momento que eu vejo que eu preciso um item do lado do outro, eu sempre preciso de mais um container, né? Mais uma div por volta para conseguir direcionar, a menos que eu esteja utilizando grid, mas não é o caso aqui. Então, eu vou criar um div .input group, né? Aqui eu estou utilizando um plugin do VS Code chamado Emmet. Se para você, quando você digita aqui, ó, div ponto ou div hashtag não estiver funcionando, já vou te dar uma dica. Dentro das suas preferências aqui do VS Code, você pode acessar via Ctrl+Shift+P ou Command+Shift+P. Já vem aqui em Open Settings, JSON. Aqui embaixo você pode colocar isso aqui, ó, emmet.syntaxprofiles, JavaScript JSX, né, JSX, emmet.includeLanguage. Se tu botar essas duas linhas aqui dentro das configurações do teu Visual Studio Code, aí você vai conseguir utilizar aqui que nem eu, ó. Eu escrevo div.inputGroup, né? Quando eu venho aqui e dou um Enter, ó, ele já cria toda a estrutura. Isso aqui funciona por padrão do HTML, mas não vai funcionar dentro do React se você não habilitar. E agora aqui dentro eu vou colocar dois inputs. Então deixa eu apagar isso aqui. Vou copiar todo esse input block. Nós vamos colocar aqui dentro. O primeiro vai ser latitude. Vou botar aqui o name, o ID, tudo como latitude. E o segundo vai ser longitude. Beleza. Isso aqui, lembrando que a gente vai preencher de forma automática. Longitude. Isso a gente vai preencher de forma automática utilizando a localização do navegador do usuário. Beleza. Agora, aqui no final do form, nós vamos colocar um button do tipo submit com o texto salvar. Tranquilo, o nosso sidebar ela está finalizada. Se a gente volta aqui no Google Chrome, já está lá os nossos inputs, então agora a gente vai dar uma estilizada nisso aqui. Então o que eu vou fazer agora para a gente visualizar um pouquinho melhor? Eu vou colocar um navegador aqui do lado e vou colocar o nosso editor mais ou menos assim. E agora a gente vai começar trabalhando diretamente aqui dentro da nossa estilização da sidebar, beleza? Então, bora lá, vamos começar trabalhando diretamente na tag aside. Eu vou dar uma largura para ela fixa de 320 pixels. O background dela vai ser FFF, né, branco. Eu vou colocar aqui um box shadow para dar uma leve sombra com 0, 0, 14 pixels de blur, 0 RGBA, 0, 0, 0, preto, né? 0.02, que é 2% de opacidade. Então isso aqui eu consigo copiar até do meu próprio sketch. Eu venho aqui, dou um copy CSS Attributes,
e aí dou um Ctrl V, ó, ele já colocou a mesma informação. E aqui então vou dar um border radius 2 pixels e vamos dar um padding 30 pixels em cima e embaixo, 20 pixels na direita e na esquerda. Agora a gente pode salvar aqui, não deu nada porque eu não importei essa estilização da nossa sidebar aqui dentro do app. Então vamos salvar. Beleza, já tem ali uma estilização bem legal. Vamos começar agora a trabalhar no título ali, Strong. Nós vamos colocar um font size, 20 pixels, text, align, center, display, block, né, que por padrão Strong é display inline, e a cor um cinza escuro. Legal, agora a gente vai partir para o nosso formulário. Ele vai ter só uma margem top 30 pixels. Vamos salvar aqui. Show. Vamos agora para dentro do nosso formulário. Nós temos o nosso input block. E aí ele não precisa estilização diretamente. A gente vai estilizar a nossa label. A nossa label aqui, a gente vai colocar a cor dela como ACACAC. É um cinza também bem fraquinho. Font size 14 pixels. Font weight bold. E display block. Vamos ver como é que ficou. Show. A label já está bem legal. Agora nós vamos para o nosso input. O nosso input aqui, ele vai ter largura 100%, height 32 pixels, font size 14 pixels, color 666. Opa, deixa eu dar um scroll aqui para não ficar muito. Border 0, porque ele vem com uma borda por padrão. E aí border bottom 1 pixel, solid EEE, que é um cinza bem clarinho. Show, já está ali o nosso input. Agora a gente ainda vai dar uma estilizada no seguinte. Eu quero que todo input block, né, todo conjunto de label mais input, menos o primeiro, tenha uma margem do topo. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer o seguinte, aside, form, input block. Tem várias formas de fazer. Eu gosto de fazer assim, ó. Mais, a gente usa esse sinal de mais. Já vou explicar o porquê. E nós fazemos um margin top 20 pixels. Deixa eu arrumar certinho aqui. Esse mais, ele basicamente... Aqui só deu um erro no latitude e longitude. A gente já vai falar sobre isso também. O mais, ele basicamente faz o seguinte. Encontre todo input block que tenha um input block antes dele. Deu para entender mais ou menos? Ou seja, ele só vai pegar o segundo, porque o primeiro não tem um input block antes dele. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou estilizar o nosso input group. Nós vamos dar também uma margem top de 20 pixels lá, para distanciar ele. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar nele um display grid, né, que eu quero um do lado do outro. Vou botar um gap de 20 pixels, porque eu quero um espaçamento entre os dois inputs de 20 pixels. E aqui eu vou botar um grid template columns, um FR, um FR. Ou seja, eu quero que cada input ocupe 50%, né? Então eles vão ocupar uma área flexível cada um. Vamos salvar aqui agora. A gente pode ver que ficou um do lado do outro. O único problema é que o longitude é que ele pegou um margem top, que não deveria. Por quê? Porque eu tenho esse input block aqui com esse margem top aplicando. Então nós vamos fazer o seguinte. Quando estivermos dentro de um input group, todos os nossos input block, eles não precisam de margem no topo. Vamos salvar aqui agora. Agora sim. E agora faltou o nosso submit, né? Nosso botão de submit. Então vamos dar aqui um aside form button. Aqui eu gosto de botar um type submit, né? Para ele aplicar só no botão de submit mesmo. Nós vamos colocar uma largura de 100%. Uma borda 0, porque o input vem com isso por padrão. Margin top 30 pixels. E nós vamos colocar aqui o background com a cor bem legal que eu achei para esse layout, que é o 7D47. Vamos salvar aqui agora, a gente já pode ver como é que ficou o input lá. Claro que ainda falta arrumar algumas coisas. Vou dar aqui um border radius 2 pixels. Padding 15 pixels por 20 pixels. Posso salvar, ó, já está ficando bem bacana. Só falta o texto agora, né? O texto aqui, a gente vai dar um font size 16 pixels. Font weight bold. Uma color FFF, e eu vou dar aqui para ele um cursor pointer, né, para quando passar o mouse por cima, ele ter a flechinha, né, ó, agora já ficou bem legal o nosso input. Falta só um efeito aqui de quando passar o mouse por cima, ele ficar um pouquinho mais escuro. E aí eu vou botar aqui para ele um background 6931CA. Isso aqui eu pensei da minha cabeça, com certeza, claro que não. Isso aqui eu peguei de uma ferramenta ali. Show de bola. Então agora a gente passa o mouse. Dá até para botar aqui um transition. Transition background
0,5 segundos. Então, quando a gente passar, ó, ele vai demorar um pouquinho mais para fazer a transição das cores. Bem legal, né? Show! A gente terminou de estilizar aqui a nossa sidebar. Então já está bem legal, ó, Diego 3G, tecnologias, React.js, React Native, latitude aqui, longitude eu preciso preencher de forma automática. Vamos lá, agora a gente vai trabalhar na nossa listagem mesmo aqui na lateral. Então a gente vai começar a fazendo a parte mais estrutural dessa listagem. Então aqui embaixo, dentro do nosso main, né, a gente vai começar a criar a nossa lista de devs. Então eu vou começar com uma UL, né, uma unordered list, e nós vamos começar para cada item um LI, né, um list item. E aqui dentro desse LI, eu vou colocar uma classe nele para facilitar a estilização. Eu vou chamar de dev item. E aqui dentro do LI, a gente pode ver que o dev ele tem o seguinte, o avatar, o nome, as tecnologias, uma biografia e um link para o GitHub. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos começar aqui colocando o header. O header eu vou basicamente botar para ele ficar por volta desse avatar e do nome e das tecnologias. Então aqui no header nós vamos ter o avatar. Por enquanto que eu não tenho uma imagem aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou no meu perfil do GitHub. Você pode fazer o mesmo com o meu perfil mesmo, ou pegar até do seu perfil. E vou copiar o URL dessa imagem aqui, ó, copy image address. E vou colocar aqui dentro. E agora aqui no alt eu vou escrever Diego Fernandes. Beleza, agora aqui dentro do header, nós precisamos novamente mais um container, né, para conseguir mudar aqui a ordem. Poderia botar um BR aqui para quebrar a linha, né, mas não vai ficar tão legal. Então eu vou colocar uma div e eu vou botar uma class name nela também, chamada userinfo, que vai armazenar o nome do usuário dentro de um strong. Vou botar aqui, ó, Diego Fernandes. E nós vamos ter também as tecnologias que eu vou botar dentro de um span. React.js, React Native, Node.js. Beleza. Fora o header aqui, nós vamos ter a biografia do usuário. Eu vou botar dentro de um parágrafo. Posso copiar essa biografia também aqui do GitHub. Então, vou copiar aqui, ó, CTO, papapá. Você pode colocar o que você quiser aí dentro. E nós vamos ter um link para o perfil dele dentro do GitHub. Então, aqui no href, posso botar novamente o link aqui, ó. HTTP, GitHub, pá. E aqui dentro, acessar perfil no GitHub. Beleza? Vamos salvar isso aqui agora, voltamos no React e nós já temos ali. A única coisa que eu vou fazer para isso aqui ficar um pouco mais fácil de visualizar, eu vou pegar essa LI e vou replicar ela pelo menos mais 3 vezes, para ficar 4 usuários, né? Como se fossem 4 usuários aqui dentro. Agora a gente pode ver que ficou uma bagunça aqui. Eu vou deixar em tela cheia para a gente visualizar isso aqui um pouquinho melhor. E a gente vai estilizar agora o nosso main.css. Beleza? Então aqui no nosso app, vamos começar importando o main, CSS, e dentro do main nós podemos começar agora estilizando a nossa tag main. Vamos lá. Na nossa tag main aqui, eu não preciso de muita coisa. A única coisa que eu preciso é um flex 1. Por quê? Como a gente colocou um flex direction row aqui no app, que está por volta da sidebar e do main, eu quero que o main ocupe todo o espaço disponível dele. Então, o flex 1 vai fazer isso aqui. O main UL, agora que é a lista de desenvolvedores, o que eu vou fazer? Eu vou botar um display grid, né, que o grid vai ajudar muito a gente conseguir controlar o posicionamento dos itens aqui. E aqui eu vou botar um grid template columns, né? Eu quero 2 colunas, então eu posso colocar assim, ó, um FR, um FR. Outra forma de fazer o mesmo funcionamento é utilizando um repeat. Então eu quero repetir por 2 vezes um FR, ou seja, eu quero 2 colunas com esse tamanho aqui. Então, eu salvo aqui, volto no Google Chrome e está lá funcionando. Mas, posso deixar assim, tanto faz. Aqui eu vou botar um gap. O gap, ele vai distanciar tanto as colunas e linhas com 20 pixels, então esse espaço no meio aqui e esse espaço no meio. Eu poderia botar só column gap ou row gap, caso eu queira mudar o tamanho baseado na linha ou na coluna. List style none para tirar essas bolinhas que ficam no começo ali. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada um dos list itens aqui, né, do nosso dev item. Vamos botar aqui um background FFF, box shadow, mesma coisa. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou lá no nosso sidebar e vou copiar isso aqui, ó. O background, box shadow e border radius. Então, aqui, ó. Legal, e vamos dar também um padding de 20 pixels. Salvamos e olha lá, já tá ficando bem legal, né? Só essa imagem que tá giga big, então a gente vai ter que retirar isso. O nosso header aqui, deixa eu começar mexendo na imagem para já dar uma facilitada. Nossa imagem, vou botar uma largura de 54, height de 54. E aí, se a gente quer que uma imagem fique redonda no CSS, é só dar border radius 50%. Border, né? Tem que acertar também. Beleza, agora sim. Vamos lá. O nosso header, o que ele vai ter? Display flex, flex direction row,
beleza? Já é o padrão, mas eu sempre coloco Align Items Center. Só isso aqui já vai dar uma boa melhorada aqui, já vai botar os itens alinhados um ao lado do outro. Ainda dentro do header, nós temos aquela nossa div chamada User Info, acho que foi isso que eu coloquei, né? E nós vamos dar nela um margin left 10 pixels. Dentro dessa User Info aqui, né, deixa eu fazer o seguinte, vou botar aqui embaixo, nós temos um strong, e aqui você pode ver que eu basicamente, ao invés de pegar isso aqui e botar o strong aqui em volta, né? Porque senão o encadeamento fica muito grande, né? Geralmente eu tento manter um máximo de 2 encadeamentos. Então eu estou estilizando o header, né? O user info que está dentro do header que está dentro do LI. Né? Se tivesse mais uma informação aqui, eu acho que já começa a ficar demais. Então user info strong, aqui eu vou dar um display block, font size 16 pixels. Esse aqui é o nome do usuário, né? Color 333. E agora user info span, que é as tecnologias que ele trabalha, font size 13 pixels, color 999 e margin top 2 pixels. Vamos salvar aqui agora, ó, já está ficando bem legal. A gente está finalizando já, na verdade. Aqui ainda dentro do LI Dev Item, nós temos o P, né, que é a biografia desse usuário. Color, vou botar 666, font size 14 pixels, deixa eu botar mais no meio da tela aqui para ajudar. Line height 20 pixels. E margin, 10 pixels em cima, 10 pixels embaixo e nada nas laterais. Ó, já está ficando show. Agora falta o nosso link pro perfil do GitHub. Então aqui nós vamos colocar uma color 8E 4DFF. Font size 14 pixels. Text decoration none. Beleza? Vamos salvar isso aqui agora. Agora sim, a gente já está com a nossa lista pronta. Só falta um hover também aqui no nosso link. O negócio tem que ficar bonito, senão não nem criaria. 2EA6, beleza? Vamos salvar aqui agora, ó. Já ficou um linkzinho. Esse aqui eu não vou botar nem aquele transition, né? Aquela animação. Aqui falta um espaçamento entre esses dois itens, beleza? Só que esse espaçamento, ele não é... Se tu pensar o espaçamento, eu coloco uma margin right nesse cara aqui pra cá ou nesse cara aqui pra cá. Não existe muita escolha certa, né? Eu poderia utilizar aqui também um grid, né? Começar a mexer com isso, mas para ficar de uma forma mais simples, eu vou vir aqui no nosso app, e dentro do app eu vou selecionar o main e vou dar um margin left 30 pixels, beleza? Só para a gente ter um espaçamento aqui entre esses itens aqui. Beleza, a nossa aplicação ela tá pronta e é muito engraçado porque deixar essa aplicação aqui responsiva é muito simples também. Então como que eu faço geralmente para deixar essa aplicação responsiva? Já é um bônus aí que eu vou dar para a semana OmniStack, muita gente me pede, né? Eu abro aqui um inspecionar elemento, eu vou diminuindo a tela e ele me dá aqui a largura em pixels da tela lá em cima, ó. Vou diminuindo até que eu vejo que o layout não se comporta muito bem, né? Então, aqui, ó, mais ou menos quando ele chega em 1060, eu acho que a gente já poderia fazer algum tipo de alteração. 1050 eu acho que ainda dá para aguentar, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui teriam várias formas da gente melhorar esse layout, né? Aplicar responsividade, mas eu vou fazer a forma mais simples que eu vejo aqui, que é quando ele chega a menos de 1050 pixels, eu vou botar isso aqui para baixo desse item de cadastrar. Então, nós vamos fazer aqui uma media carry, né? Que a gente chama. E quando ele tiver com a largura, eu vou botar até 1000 pixels, acho que 1050 ainda ficou um pouco grande. Em 1000 pixels eu vou pegar o nosso app e vou dar um flex direction column, né? Por padrão ele é row. Então a partir desse momento eu venho aqui no Chrome, ó, quando eu diminuo para 1000 pixels, ele já vai colocar isso aqui para baixo. Até aí tudo bem, falta eu mexer em algumas coisas ainda. Então aqui ainda dentro eu vou pegar o nosso main, eu vou tirar aquela margin left que a gente tinha aplicado. Ó, ele vai perder essa margin left, mas eu preciso de uma margin top. Então 30 pixels, ficou bem legal. E eu vou pegar a nossa side e vou botar uma largura de 100%. Então agora já ocupou aqui inteiro. E agora eu posso reduzindo ainda mais, ó, só que ele também vai ficar ruim nas resoluções para celular. Então quando ele chegar aqui mais ou menos em 600 e poucos, eu tenho que dividir, deixar isso aqui com uma única coluna no grid, né, ao invés de duas. Então nós voltamos lá no main. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vou também colocar uma media carry aqui. Quando a largura estiver menor que 650,
o grid template columns aqui vai ser um FR, mas aqui eu preciso passar, né? Main UL, agora sim. Vai ser um FR apenas. Então, eu posso salvar, ó, e agora a gente já tem o layout responsivo, ó. Ele vai se adaptando conforme a tela. Então, a gente pode ver aí que utilizando Flex, deu o quê? 3 minutos, 4 minutos, a gente já fez o layout responsivo dessa aplicação. Claro que é simples, mas dá para aplicar esse mesmo conceito em interfaces mais complexas. Agora que a gente já tem toda a interface da nossa aplicação pronta, a gente vai para a parte funcional. Eu vou começar fazendo o seguinte, carregando a localização do usuário, acessando a API de navegação, de geolocalização do navegador, para obter a latitude e longitude do usuário e preencher nesses dois campos aqui. Então, bora lá. Para a gente conseguir obter a latitude e longitude do usuário aqui dentro da nossa aplicação, a gente vai precisar executar uma função do navegador que se chama Navigator. Ela está disponível de forma global aqui na web, .geolocation.getCurrentPosition. Essa função aqui ela já está disponível em todo o browser, né? Então no localhost você tem acesso à localização do usuário. Quando a sua aplicação estiver publicada, ela vai pedir uma permissão para o usuário, então assim que ele aceitar, ela vai executar. Essa função navigator.geolocation.getCurrentPosition, ela precisa ser executada uma única vez assim que o nosso componente for exibido em tela. Por que que eu não simplesmente rodo ela aqui fora? Quando a gente cria componentes dentro do React, é legal que todo o código que a gente execute esteja dentro do componente, porque assim, se em algum momento esse componente deixar de existir e em algum momento ele voltar a existir, né, vamos supor que eu esconda, que eu remova esse componente da tela e depois mostre ele de novo, eu preciso que isso aqui execute de novo. Se eu boto isso aqui fora do componente, ele vai executar uma única vez durante todo o ciclo de vida da minha aplicação. E eu quero, na verdade, que isso aqui execute uma única vez, porém, a cada vez que o componente for exibido em tela. É claro que esse app aqui ele vai ser exibido em tela uma única vez, mas vamos pensar que fosse um outro componente, então a gente sempre precisa que isso aqui fique dentro do próprio componente. Mas eu não posso também jogar isso aqui já logo aqui dentro. Por que que eu não posso jogar isso aqui já logo aqui dentro? Porque lembra que eu falei que a gente tem dois conceitos aqui dentro do React chamado estado e propriedade. O estado e a propriedade, ambos deles, né, toda vez que eles têm uma alteração no valor, tanto o estado quanto as propriedades, todo o meu componente é como se ele fosse executado de novo, é como se essa função aqui fosse executada do zero, para que ela consiga processar esse HTML aqui totalmente do zero. Então, se eu colocar essa função assim, logo no começo, toda vez que esse app tiver uma propriedade ou o seu estado alterado, isso aqui vai executar novamente. Então eu não posso deixar isso acontecer. Claro que aqui ainda a gente não tem estado nem propriedade, mas mais para frente a gente vai ter sim. Então o que que eu vou fazer para controlar quando essa função aqui vai executar? O React ele nos oferece uma função chamada useEffect. Esse useEffect basicamente serve para nós dispararmos uma função toda vez que uma informação alterar, ou uma única vez durante o mount, né, a renderização do componente. Então, esse useEffect ele recebe dois parâmetros. Primeiro parâmetro, qual função ele precisa executar. Segundo parâmetro, quando que essa função precisa executar. E aqui, basicamente, a gente manda um vetor, um array. Se esse vetor estiver vazio, essa função vai executar uma única vez. Isso aqui a gente chama de dependências do useEffect. Se aqui nós colocássemos, por exemplo, uma variável, toda vez que essa variável aqui tiver o seu valor alterado, ele vai executar o que tem dentro desse código aqui de novo. Então, o useEffect ele é utilizado para várias coisas aqui dentro do nosso componente. A gente vai ver isso mais para frente. Então, aqui dentro do useEffect, nós podemos colocar essa função aqui, navigator.geolocation.getCurrentPosition. Beleza? Vamos jogar aqui dentro. E agora, essa função aí, navigator.geolocation.getCurrentPosition, ela nos retorna se deu tudo certo, né, o primeiro parâmetro, isso aqui no formato de callback, né, ele não está no async await, mas o primeiro formato, a primeira função é a função de sucesso, então se deu certo ele vai nos retornar aqui a posição do usuário, e a segunda é a de erro, caso deu errado ele vai chamar essa função aqui. Essa função de erro aqui a gente vai colocar um console.log no erro, só para a gente ver ela, e aqui no final a gente pode passar alguns parâmetros, algumas opções aqui para o getCurrentPosition. Se eu der um Ctrl espaço eu posso ver, né, Enable High Accuracy, né, isso aqui para buscar a posição muito bem apurada do usuário. Eu não vou habilitar isso aqui, porque eu preciso daí pode dar erro, né? Porque no mobile ele vai precisar que o usuário esteja com o GPS habilitado, ele não vai conseguir pegar através da Wi-Fi e tudo mais, então tem um monte de esqueminha aqui. Então eu vou botar apenas um timeout um pouco maior, vou botar aqui de 30, aqui é de 30 segundos, né?
Então agora, com o timeout de 30 segundos aqui na posição, só para a gente ver se está funcionando, eu vou dar um console log nessa nossa position, beleza? Vamos salvar aqui agora, voltamos ao Google Chrome, inspecionar o elemento, viemos aqui no console. Aqui ele deu algumas coisas. Primeiro ele deu um erro, invalid DOM property class, did you mean class name? Então na linha 28 eu escrevi class ao invés de class name, beleza, em vários lugares. Então eu vou copiar aqui, ó, até o igual, e vou apertar Ctrl D para selecionar todas, vou apertando, né, até selecionar todos. Então eu vou escrever class name. Beleza. Agora a gente pode ver, restartando aqui, que ele retornou aqui, ó, geolocation position. Se o seu demorar um pouquinho mais, não tem problema. Se o seu aqui demorar muito e acabar dando timeout, ou até você não conseguir obter essa latitude e longitude do navegador, não tem problema também, você consegue preencher esses campos latitude e longitude, pegando as informações do Google Maps, como eu mostrei lá na aula passada, né? Você carrega o Google Maps, pega lá, copia lá de cima da URL, latitude e longitude, joga ali nos campos e a gente vai conseguir executar na API sem problemas. Eu posso ver que dentro desse geolocation position que eu recebi, ele tem uma propriedade chamada coords, que são as coordenadas, e tem latitude e longitude. Eu tenho até a 71% de accuracy, né, de precisão. Então, beleza. Agora eu vou pegar aqui de dentro da minha position. Então, eu quero pegar a latitude e a longitude de dentro de position.coords, beleza? Que foi lá a informação que a gente viu aqui, ó, coords. Beleza, e agora com isso eu preciso preencher dentro desse input. Se nós fôssemos fazer com o HTML comum, nós faríamos document.getElementById, né? Pegaríamos com latitude e daríamos aqui um ponto value igual a latitude. Só que no React, né, isso aqui a gente chama de programação declarativa. Eu estou declarando o que eu quero que o meu algoritmo faça, né, o que essa função faça. No React a gente segue um paradigma mais de programação imperativa. Então o que é a programação imperativa? Eu vou, na verdade, criar um estado e o meu componente precisa saber se comportar baseado naquele estado. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um estado, a gente já falou sobre estado anteriormente, para armazenar o valor de latitude e de longitude. Lembra que a gente falou de estado, né? Então, latitude, e aqui eu vou ter uma função para setar esse valor, e o valor inicial, que a latitude vai começar aqui, eu posso botar como uma string vazia, né? Porque o input de texto vai receber uma string vazia. E aqui, longitude, set longitude. Beleza? E agora, aqui dentro dessa função, eu vou dar um set latitude e set longitude. Beleza, agora até aí a gente está preenchendo o valor do estado, mas esse valor ele não está sendo utilizado em nenhum lugar para exibir essa informação em tela. Então lá no meu input, né, de latitude e longitude, eu vou passar aqui um value, sendo latitude, né, o value é a mesma propriedade que a gente tem lá no HTML, e o value aqui, usando JavaScript, longitude. Beleza? Botei duas variáveis aqui do nosso componente. Então, lembra que eu falei que toda vez que a gente altera o estado do nosso componente, ele vai renderizar esse componente de novo, né? Ele vai processar esse HTML novamente. Então, quando eu faço isso aqui, ó, set latitude e set longitude, ele vai atualizar esses valores aqui no estado e vai processar esse HTML novamente com as alterações. Nós vamos salvar isso aqui agora, voltamos ao Google Chrome, e agora eu vou dar um F5, ele deu um errinho aqui embaixo, mas a gente já vai falar sobre esse erro. Mas o que a gente pode ver agora é que ele preencheu aqui a latitude e a longitude. Tranquilo? O que eu vou fazer aqui agora também é definir o tipo desses campos para number, né? Porque eles são campos numéricos. Podemos salvar aqui agora. Vamos restartar aqui a nossa aplicação. Deixa eu dar F5. Ele já está preenchendo bem rápido agora, né? Ele meio que guarda em cache a localização do usuário. Até aí tudo bem. Ele está dando um erro aqui agora porque a gente setou uma propriedade value dentro do input, mas em nenhum momento a gente está lidando com alterações nesse input. Então hoje, quando eu altero esse input de latitude e longitude, eu não estou refletindo as alterações que o usuário fez nesse input dentro desses valores aqui no estado. Então é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu minimizar esse use effect. E agora nós vamos fazer o seguinte, quando o usuário editar esses campos, vamos dar aqui alguns enters para dividir ele em mais linha e ficar mais legível. Toda vez que ele mudar o valor do nosso latitude, eu vou pegar o evento do HTML e vou dar um set latitude é igual a e
a.target, assim eu pego o meu input, .value, beleza? Isso aqui é a forma que a gente faz no React de armazenar um valor de um input dentro de um valor no estado, né? Então, toda vez que o usuário digita um texto nesse input, a gente seta esse valor no estado. Vou fazer a mesma coisa para a longitude. E aí a gente pode ver que aquele erro que a gente estava tendo lá no console log vai parar de acontecer. Só tem que lembrar de mudar aqui para set longitude, beleza? Vamos salvar aqui agora, podemos ver agora que o erro já parou de acontecer. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa mesma lógica de anotar o valor do input, tanto para as nossas tecnologias quanto o nosso GitHub username aqui. Então eu vou criar estados também aqui para o nosso GitHub username, e aqui vai ser set GitHub username, beleza? E nós temos também as nossas tags, e aqui vai ser set tags, beleza? Agora, aqui dentro do nosso GitHub username, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um value para ele, GitHub username, e aqui no onChange, eu pego o evento do HTML e dou um set GitHub username e.target.value, beleza? A gente vai fazer a mesma coisa para as tecnologias. Isso aqui não muda muito em todos os inputs. Aqui vai ser text e aqui vai ser set text. Beleza. A partir desse momento, a gente está armazenando todas as informações do nosso formulário dentro de variáveis no estado do nosso componente. E agora, quando a gente for utilizar essas variáveis, por exemplo, dentro de um submit do formulário, eu vou ter acesso em tempo real ao que o usuário digitou aqui no input. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou criar uma função que vai ser disparada quando o usuário clicar no submit desse formulário. Então, eu vou criar uma função assíncrona aqui, chamada handle submit, beleza? Ou pode ser até handle add dev, beleza? E aqui ela vai receber, na verdade, um parâmetro, que é o evento. Por quê? Porque eu vou disparar essa função no submit do formulário. E aí, como o formulário no HTML ele tem um comportamento padrão que é enviar o usuário para alguma outra tela, a gente vai evitar esse comportamento padrão fazendo o seguinte, pegando o evento dele, dando e.prevent default, né? Eu estou prevenindo o comportamento padrão do formulário dentro do HTML. Até aí tudo bem. Agora que a gente já tem as informações aqui do GitHub username, text, latitude e longitude, nós vamos fazer a nossa primeira chamada API para adicionar esse dev na nossa listagem. Então eu vou salvar aqui agora o nosso arquivo, tá aí tudo certo, e a gente vai precisar executar o nosso backend. Então a gente vai fazer o seguinte, eu venho aqui no meu terminal, vou acessar a pasta backend, que foi onde a gente criou o nosso servidor Node lá ontem. Vou abrir essa pasta no Visual Studio Code, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos acessar aqui o nosso index.js e a gente vai precisar fazer uma alteração bem simples aqui dentro desse index para fazer com que essa API seja acessível pelo nosso React. Por quê? O Node ele tem um comportamento padrão de evitar acessos externos à nossa API. Ele permite apenas acessos através do mesmo endereço. Como a nossa API está executando localhost 3333 e o nosso front-end está rodando no localhost 3000, ele tem esse bloqueio. Então a gente vai precisar instalar aqui uma extensão que vai remover esse bloqueio. Então eu vou começar adicionando essa extensão chamada CORS. Esse CORS é uma sigla para Cross Origin Resource Sharing, beleza? Se você quer ler um pouquinho mais sobre isso, depois é só procurar no Google sobre isso, você vai encontrar muita coisa. Mas eu vou importar aqui o CORS, beleza? E agora eu posso simplesmente dar um app use CORS, que é uma função, e aqui dentro eu posso passar alguns argumentos, né? Por exemplo, eu posso colocar que o origin é o mesmo da minha aplicação React, que é localhost 3000. Como eu não sei aonde vai estar executando a sua aplicação React, depois se você quiser rodar isso aqui online, eu vou deixar por enquanto dessa forma, apenas CORS. Você pode deixar assim também. O que ele vai fazer? Ele vai liberar o acesso externo para todo tipo de aplicação. Feito isso agora, eu vou rodar yarn dev aqui no nosso backend. Ele vai executar o backend, a gente aguarda um pouquinho para ver se ele conectou com o banco de dados, tudo certo. Aqui deu um errinho de deprecation, não tem problema nenhum, podemos deixar assim mesmo. Eu posso minimizar agora o backend,
Eu não tinha salvo aqui, agora sim, salvei. Beleza, agora ele já rodou de novo. Então agora a gente vai voltar aqui no React e nós precisamos acessar essa API. Existe uma API nativa do próprio navegador para fazer chamadas a uma API REST, né, que é o Fetch, mas eu prefiro utilizar um carinha chamado Axios. Então aqui no front-end, no React, nós vamos instalar uma biblioteca chamada Axios. Então vamos lá, a gente vai instalar ela. Eu vou criar uma pastinha chamada Services aqui dentro do SRC. E dentro eu vou chamar uma api.js, um arquivo. Aqui dentro nós vamos importar o Axios e eu vou criar uma constante API que é igual a axios.create. E aqui nos parâmetros nós vamos passar base URL. Veja bem como você digita esse base URL, porque precisa ser o base minúsculo, URL todo maiúsculo, tranquilo? E aqui nós vamos colocar http://localhost 3333 e agora eu vou exportar isso aqui de dentro, default API. Beleza, podemos salvar isso aqui agora. Lá no nosso app.js, que é onde a gente vai precisar fazer a chamada API, eu vou importar services/API. Beleza, esse arquivo está ficando bem grande, mais tarde a gente vai separar em componentes, como eu falei. Por enquanto a parte estrutural eu gosto de fazer no arquivo, depois eu vou separando, mais fácil para a gente aprender mesmo o React em si, a parte mais didática. Então, handle add dev, a gente vai fazer uma chamada API aqui dentro. Const response igual await api.post. Por que post? Porque se a gente lembrar lá no Insomnia, quando eu vou cadastrar um dev, eu chamo o método post nessa URL aqui. Então, /devs, que é o URL, e aqui quais parâmetros eu vou enviar. Então, se eu for ver aqui no JSON no Insomnia, eu preciso enviar o GitHub username, text, latitude e longitude. São todos os campos que eu tenho aqui no meu estado. Então, é só passar GitHub username. Vou passar aqui as text, vou passar latitude e vou passar longitude. Beleza? E aqui só para a gente ver o resultado disso, vou dar um console log response.data. Beleza? Vamos salvar isso aqui agora, voltamos ao Google Chrome. Vou deixar aqui a nossa... Deixa eu dar um F5 aqui para o React carregar tudo certinho. Venho aqui na aba Network. E agora a gente vai colocar um usuário do GitHub aqui que eu não tenho cadastrado ainda na minha aplicação. Então eu acho que eu só cadastrei o meu próprio usuário. Vou até no Insomnia aqui fazer uma listagem para ver quais usuários eu cadastrei. Só tem o Diego 3G. Então vou cadastrar aqui Robson Marques, só para a gente ver se deu certo. Tecnologia, o Robson mexia com Ruby, com HTML, com CSS e por aí vai. Vou botar JavaScript aqui também. Então vamos salvar aqui agora e vamos ver se deu certo. Ele salvou, a gente pode ver que ele fez a requisição aqui à API, né? Ó, já deu tudo certo, deu ok. Então aqui no preview a gente pode ver que o usuário foi cadastrado no banco, né? Ele retornou todas as informações aqui do próprio usuário. Se eu for lá no Insomnia e dar uma listagem, vou ver que agora já aparece também aqui o Robson Marques, além do Diego Fernandes. Então os dois usuários já foram cadastrados. Beleza, agora o que falta? Falta, assim que a gente cadastra o usuário, limpar esses campos, né? Tirar aqui o usuário, tecnologia, tudo mais. E também a gente tem que fazer essa listagem aqui, ela responder a isso, né? Toda vez que a gente adicionar um usuário novo, tem que aparecer esse usuário aqui dentro e também trazer esses usuários da API. Então bora lá, para limpar esses campos aqui, é muito simples. A gente só vem aqui depois de ter feito a chamada API, e a gente vai fazer o seguinte, set GitHub username vazio, e a gente vai fazer isso aqui para cada um. Set text vazio, o latitude e longitude eu não vou mexer. Beleza. Agora, esse response aqui a gente vai usar ele daqui a pouco, então, por enquanto, a gente não precisa mexer nele. O que falta agora? A gente cadastrar os devs e mostrar eles, né, buscar os devs da API e mostrar eles nessa listagem aqui. Então, para buscar os devs da API, a gente pode utilizar novamente o nosso useEffect, porque eu quero que essa busca dos devs na API, ela aconteça apenas uma única vez dentro do ciclo de renderização do componente. Então eu sempre coloco esse useEffect e passo esse array vazio, caso eu queira que aquilo execute apenas uma única vez. E aqui dentro, então, eu vou fazer a nossa chamada API. Como a nossa chamada API, ela pode demorar para responder, é uma promise, né? Eu quero utilizar o async await aqui dentro, eu não posso simplesmente vir aqui e jogar async nessa função. Isso aqui até, deu erro aqui, ele não é recomendado pelo React. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma nova função aqui dentro, chamada loadDevs, né? Para carregar os devs da aplicação. Dentro dessa função loadDevs aqui, a gente vai carregar os nossos devs lá da API. Então, eu vou fazer o seguinte, const response é igual await api.get
devs, né, que retorna toda a lista de desenvolvedores. E aqui a gente já vai ter os nossos devs. Agora eu preciso armazenar esses devs dentro de algum estado, né, para a gente conseguir mostrar isso aqui em tela. Então a gente vai criar aqui um novo estado chamado devs, uma função para alterar esse valor chamada setDevs, e vai iniciar como um array vazio, porque como são múltiplos devs, é legal a gente já iniciar com o mesmo formato de campo que a gente vai armazenar depois. Então aqui, setDevs é igual a response.data, né? Tudo que vem lá da nossa API. E agora eu preciso aqui, antes de fechar, chamar essa função, para ela executar assim que esse useEffect for executado. Beleza, agora a gente já vai ter os devs dentro dessa variável devs aqui. Então nós vamos lá embaixo aqui na nossa UL, e agora o que a gente quer fazer? A gente quer repetir essa parte aqui, ó, esse list item, para cada um dos devs. Então eu vou apagar os outros list item, vou deixar só esse. E agora eu vou fazer uma coisa bem interessante que a gente pode fazer aqui no React. Eu vou colocar uma expressão JavaScript aqui dentro, né, um código JavaScript, por isso eu sempre começo com chaves. Eu vou pegar a nossa variável devs e vou percorrer ela utilizando um map, né? Assim eu vou percorrer o array e retornar alguma coisa. Retornar o quê? Esse conteúdo JSX aqui, ó. Toda essa LI. Então, para cada um dos devs, eu vou retornar, para isso eu coloco parênteses por volta, porque o nosso JSX ele tem mais de uma linha. Cuida para não colocar chaves aqui por volta, porque se você coloca chaves, você está declarando o corpo da função. Eu não estou colocando chaves, por quê? Porque eu estou declarando o retorno da função. São duas coisas diferentes. Isso aqui é a mesma coisa que se a gente colocasse chaves e aí desse um return, né? Mesma coisa, eu só estou botando numa sintaxe menor aqui dentro. Agora eu vou trocando os campos aqui, ó. Para a imagem, eu vou colocar uma variável JavaScript chamada dev.avatarURL. Aqui no out da imagem, no texto alternativo, dev.name. Aqui também, a gente coloca sempre com essa variável JavaScript, né, sempre com chaves por volta, dev.name. Aqui nós vamos colocar dev.text, mas isso aqui é um array, então eu vou juntar esse array separado por vírgula espaço, né, por isso que eu vou dar um join. Aqui eu vou botar a biografia do dev, então vamos colocar aqui o dev.bio, e aqui nós vamos colocar o usuário dele. Então aqui, para eu colocar uma variável aqui, a forma mais simples é assim, ó. A gente vai copiar essa URL daqui, vou colocar dessa forma, e agora eu boto um template strings, né, que a gente consegue colocar variável dentro. Então agora aqui, ó, eu boto o dev.github username. Beleza? Eu acho que a gente finalizou. Só uma coisa, se eu salvar isso aqui agora, a gente vem aqui no nossa aplicação React, eu posso aguardar um pouquinho, ele fez a chamada API aqui e já preencheu, ó, Diego Fernandes e Robson Marques, já deu certo. Porém, se eu venho no console, ele deu erro aqui, ó, each child in a list should have a unique key prop. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Quando a gente coloca um map, quando a gente faz uma iteração, a gente percorre um array dentro aqui da nossa renderização, o primeiro item dentro desse map, ele precisa ter uma propriedade chamada key, que é, e o valor dela precisa ser qual é a informação única que a gente tem para cada um desses itens aqui. E no caso, eu tenho um ID, né, com underline na frente, então eu posso utilizar esse ID. Vamos lá? A gente salvou aqui agora, já deu certo. Beleza, já tem aqui o Diego Fernandes e o Robson Marques. A única coisa que está acontecendo é que quando eu cadastro um novo dev, aqui pelo formulário de cadastrar, se você tentar aí até, se você tentar cadastrar algum dev novo, você vai ver que esse dev ele não vai aparecer automaticamente aqui na lista. Por quê? Porque a nossa chamada API para carregar os devs, né, para carregar a listagem de devs, ela acontece uma única vez no começo do componente. Então, quando eu cadastrar um novo dev aqui, não vai aparecer automaticamente aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Lembra que aqui nessa função handle add dev, a resposta que a API me dá quando eu cadastro um dev, eu tenho até um exemplo aqui, ó, quando eu cadastro um dev, ele me dá o objeto desse dev que foi cadastrado. Então, eu só preciso pegar esse novo dev que foi cadastrado, pegar esse objeto inteiro e incluir ele no final desse array aqui, ó, no final desse array de devs. Então, é isso que a gente vai fazer. Aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, set devs. Como isso aqui, ele vai setar o valor completo dessa variável, eu não posso simplesmente jogar response.data, porque senão ele vai sobrescrever todo o valor desse estado aqui com a resposta dessa chamada, com um único dev. Então, o que eu quero fazer aqui dentro? Eu quero criar um array. Como aqui eu estou usando os conceitos de imutabilidade, eu não posso simplesmente utilizar um ponto .push ali dentro, devs.push. Não existe isso no React, a gente não pode fazer, eu sempre tenho que criar a informação do zero. Então, eu vou criar um array do zero, eu vou copiar todos os devs que eu já tenho
lá dentro do meu estado e eu vou adicionar esse novo no final, response.data. É assim que a gente faz uma adição dentro de um array no JavaScript. Se fosse uma remoção, a gente utilizaria o .filter, né? Se fosse até uma alteração, a gente poderia usar o .map e por aí vai. Vou salvar isso aqui agora. Venho aqui no Google Chrome e nós vamos fazer um teste. Vamos lá, ele demora um pouquinho para carregar as informações aqui. Eu vou cadastrar um usuário chamado Clayton Souza. Tecnologias aqui eu vou botar Vue.js, React.js e JavaScript. Beleza, vamos salvar aqui agora. E a gente pode ver que assim que eu terminei de salvar, o Clayton já apareceu aqui na listagem. Então, a parte funcional aqui da nossa aplicação no React já está bem legal. O que a gente pode fazer ainda é separar um pouquinho em mais componentes para melhorar aqui a visibilidade, né? Porque a gente tem tudo hoje num componente, estruturar um pouquinho melhor as pastas aqui. Então, bora fazer isso antes de terminar essa aula. Primeira coisa que eu olho quando eu vou separar aqui o meu componente em outros componentes é o que eu consigo isolar sem mexer no restante do código, sem ter que atingir o restante do código, né, influenciar. Então, primeira coisa que eu acho que eu consigo mexer é esse list item aqui. Eu consigo transformar isso aqui que eu estou sublinhando, né, em um componente, porque tudo que tem dentro dele não depende nada de fora, depende no máximo dessa variável dev que eu consigo passar como uma propriedade aqui para dentro. Então, eu vou recortar isso aqui daqui, eu vou criar uma pastinha chamada components, beleza? Aqui dentro do Components, geralmente eu estruturo o meu componente da seguinte forma. Eu crio uma pasta, por exemplo, chamado dev ou dev item, aqui vai ser no meu caso, e dentro dessa pasta eu crio um arquivo chamado index.js. Por que eu faço dessa forma e não crio diretamente dev-item.js? Porque daí, aqui dentro, eu posso botar o CSS desse componente já próximo dele, para não deixar o CSS tudo aqui na raiz do nosso projeto. Então agora aqui dentro eu vou começar importando o React e vou exportar aqui dentro function dev item return aquele HTML que a gente copiou lá de dentro. E aqui embaixo vou dar um export default dev item, beleza? Agora a gente pode ver que a informação que está faltando para a gente é o dev, que a gente vai receber através das nossas propriedades. Então eu posso pegar as nossas propriedades aqui dentro e fazer algo dessa forma, é igual a props, beleza? Eu vou fazer uma desestruturação, ou eu posso colocar a desestruturação diretamente aqui dentro. Eu quero pegar a propriedade dev, simplesmente assim, não preciso pegar as props e depois pegar props.dev. E aí lá no nosso app, nós precisamos importar esse dev item de dentro de components /dev item, e aqui eu não preciso colocar o index, né? Ele vai pegar automaticamente, ele sempre pega o index na pasta. E agora, como isso aqui é um componente, eu posso jogar ele nesse formato aqui. E agora nós vamos passar uma propriedade chamada dev, lembra, né, que eu quero pegar uma propriedade chamada dev, então eu preciso passar uma propriedade chamada dev. E agora, lembra aquele key que estava aqui no nosso LI? Ele sai daqui e vem aqui para o app. Porque agora é o dev item que é o nosso primeiro elemento dentro do map, né? Então é nele que eu vou colocar o identificador de unidade aqui, o identificador de cada dev, né? Qual item é único dentro do dev. Beleza, então já tem um componente que a gente criou. Eu posso agora importar também o arquivo styles.css que está dentro dessa pasta, e aí toda a estilização que é do dev item, eu vou passar aqui para dentro. Então a gente vem aqui no nosso main.css e vou copiar toda essa parte aqui, ó, do dev item aqui para dentro, beleza? Então a gente já isolou um componente aqui da nossa aplicação. Vou salvar todos os arquivos agora. Vem aqui no Google. Eita, esse iTunes, olha, eu vou te contar, meu. Vamos aqui no Google Chrome, beleza, ó, tudo funcionando igual. A gente só isolou um componente e a gente fez com que o nosso arquivo main.css fique mais limpo e também o nosso app.js também está mais limpo, beleza? Ainda, eu poderia diminuir um pouco mais ainda o nosso componente. Então, o que eu vou fazer? Tá vendo todo esse nosso formulário? Eu vou separar isso aqui também em outro componente. Eu vou chamar ele de devForm. Então, eu vou copiar ele aqui. Pronto, a gente vem aqui dentro agora dos components, eu vou criar um dev form com um arquivo index.js dentro e um styles.css, beleza? Vou começar criando aqui o nosso componente e aqui nós vamos criar uma function dev form return, vamos colocar todo aquele retorno que eu copiei lá de dentro, deixa eu só arrumar a indentação, e aqui nós vamos exportar export default dev
form, beleza? Agora, a gente pode ver que tem várias coisas faltando aqui dentro, né? A gente tem várias informações que estão faltando, que a gente não tem acesso ainda. Então, a gente vai precisar consertar isso aqui. Então, bora lá. Primeiramente, os valores aqui do input e as funções, né, os estados que a gente utiliza para armazenar cada um desses valores aqui do formulário. Será que eles são importantes aqui para o restante da aplicação? O restante da aplicação aqui, no caso, é só a listagem dos devs. Eu acho que não, né? Porque a listagem de devs ela não depende desses valores aqui do input. Então, eu posso passar isso aqui para dentro aqui do nosso dev form. E assim, eu já matei aqui a necessidade, ó, de vários erros que a gente tinha antes. O que está faltando aqui agora é a função handle add dev, que a gente não tem permissão para utilizar ela. Aqui falta também eu importar o nosso use state. Beleza? Então, beleza. Agora já está faltando só o nosso handle add dev. Voltando aqui no app, a gente pode, abrindo aqui esses nossos use effects, tem um deles que é para obter a latitude e longitude inicial do usuário, que também pertence ao formulário, né? Porque isso aqui é para carregar aquele valor inicial do input. Então, eu vou tirar isso aqui daqui e vou passar lá para dentro do nosso dev form e vou importar o use effect. Então, tranquilo, a gente já aqui deu uma boa diminuída no nosso código do app, né? Agora a gente tem essa função handle add dev. Essa função handle add dev, ela recebe hoje um evento, né? O evento do submit do formulário. E ela tem aqui a necessidade de receber o GitHub username, o tags, latitude, longitude e por aí vai. A gente vai mudar um pouquinho como essa função aqui funciona, porque eu não posso simplesmente mover essa função lá para dentro do nosso formulário, porque essa função ela precisa mudar aqui no final, ó, o estado dos devs. E os devs é uma informação que a gente armazena aqui, ó, nesse próprio componente. Então, o que eu vou fazer para mudar um pouquinho como funciona aqui? Eu vou começar importando o nosso dev form, beleza? Já mudei aqui, ó, e vou colocar ele aqui dentro, abaixo do nosso strong. E aí, aqui para o nosso dev form, eu vou enviar uma função chamada onSubmit, beleza? E vou mandar esse handle add dev, beleza? Então, agora eu estou enviando essa função lá dentro. Agora, esse handle add dev aqui, o que eu vou fazer? Eu vou lá no nosso dev form e vou criar uma outra função aqui dentro, chamada handle submit. Tanto faz, poderia ser handle add dev também. E aqui, nas nossas propriedades, eu vou buscar essa propriedade aqui chamada onSubmit. Então, vou pegar aqui o onSubmit dentro desse componente. Então, agora, quando eu chamar essa função onSubmit de dentro desse dev form, você pode entender que eu estou chamando essa função handle add dev aqui do nosso app. Ou seja, o componente pai, ele pode passar como uma propriedade para o componente filho uma função, para que esse componente filho execute essa função. Então, é isso que eu vou fazer aqui dentro. Então, dentro desse handle submit aqui, eu vou executar a nossa função onSubmit em algum momento. Beleza? Aqui, deixa eu trocar esse handle add dev por handle submit. E agora, o que a gente vai fazer? Aqui, esse handle submit é ele que vai precisar receber o evento e fazer aquele e.preventDefault, porque é essa função aqui que está sendo utilizada dentro do onSubmit aqui do nosso formulário. Então, é ela que recebe o evento. Esse nosso onSubmit aqui, ele vai receber, ao invés do evento, ele vai receber os dados para eu cadastrar um novo dev. Então, tudo isso aqui, ó, eu vou passar aqui como data, beleza? E posso tirar essa primeira linha do preventDefault. Então, agora, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar todo aquele nosso objeto com os dados do usuário. Como isso aqui é uma função assíncrona, eu posso aguardar ela finalizar utilizando um await. Beleza? E aí isso aqui também precisa ser assíncrono, né? Sempre que eu quiser utilizar o await, a função por volta precisa ser assíncrona. E agora eu vou mover isso aqui, ó, lá para o final, aqui. E agora, teoricamente, né? Agora, quando ele terminar de fazer o submit, ele vai setar os valores, né, do GitHub username e das tecnologias para um valor em branco, né? Eu mudei isso aqui para cá porque esse set GitHub username e esse set text estão aqui nesse componente. Então, agora a gente isolou mais um componente e a gente tem o nosso código bem menor, o nosso app aqui ele está bem menor. Aqui a gente ainda poderia aplicar mais alguns conceitos do React que você pode dar uma estudada aí mais para frente, que são contextos
são conceitos como, por exemplo, o de contexto dentro do React, a API de contexto. Ela facilitaria a gente lidar com essa transição de dados entre o componente pai e o filho, para a gente não precisar ficar usando tudo via propriedades, passar aqui via OneSubmit e tudo mais. Beleza? Então agora a gente está aí com um componente bem menor e eu acho que a gente deu uma boa finalizada na nossa aplicação. Essa aula foi bem longa, mas se mesmo assim tu assistiu essa aula aí e tá louco para continuar aplicando os teus conhecimentos no React, continuar sendo desafiado, eu recomendo que você continue aquele desafio que eu te propus lá na aula de Node, de fazer a parte de edição, de deletar um dev. Então, quando o usuário, bota um botãozinho aqui para ele poder excluir esse usuário e remover lá de dentro do banco de dados, e quem sabe você vai mais a fundo ainda, criar um botão de editar, e aí preencher as informações aqui do dev, ou ir para outro formulário, né, porque as informações vão ser diferentes, e poder editar o desenvolvedor. Então, fica aí se você quiser mais a fundo, mas claro, isso é totalmente opcional, não tem tanta necessidade de fazer agora. Se você está correndo contra o tempo aí, com certeza a melhor coisa a se fazer agora é acompanhar o conteúdo em vídeo que a gente passa aqui, e aí sim você já vai estar pronto para depois, mais para frente, continuar estudando todos os outros conceitos do React, beleza? Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, entra lá e participa, porque é esse networking que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos muito mais rápido. Eu te espero aqui amanhã. Abraço.